sou mais solicitado e é onde depende mais a minha colaboração. E este bocadinho que nós vamos aqui passar, espero eu que vos dê algumas luzes, quem está presente neste seminário, para que consigam desenvolver com mais capacidade não só os vossos trabalhos de fim de curso, como também consigam desenvolver o trabalho que vocês terão todos, sem exceção, que desenvolver durante o internato para poderem dar execução aos vossos objetivos de investigação e também pela vida fora, enquanto futuros especialistas, que o serão com certeza. Então, eu preparei aqui um conjunto de slides. Eu vou procurar não ser muito expositivo, vou procurar ser o mais prático possível dentro daquilo que seja possível. E procurar não vos amassar muito com aspectos teóricos. Eu começo por me apresentar. Portanto, eu sou um estatístico que tem formação pela Universidade do Minho. Eu originalmente até sou psicólogo, mas acabei por enverdar pela estatística por razões de paixão mesmo. E tenho colaborado, agora mais ultimamente, com a Ata Médica Portuguesa na Professor Student. Sou revisor também para a Ata Médica Portuguesa e para este jornal internacional que está aqui, Ground Medical Statistics and Informatics. Tenho colaborado também com colegas vossos em publicações nacionais e internacionais, sempre no âmbito da estatística. Então, hoje eu venho-vos falar um pouquinho daquilo que é o SPSS. E o SPSS porquê? Porquê o SPSS? Existe um conjunto muito vasto de outros softwares, nomeadamente o STAT, o R e o SAS, que vocês estão aqui a ver. Eu não sei se toda a gente me está a ouvir. Penso que toda a gente me ouve. Sim? Eu, apesar de não ter recebido feedback de ninguém, penso que está toda a gente a ouvir. Mas se alguém não me estiver a ouvir, por favor indique. Então, estava eu a dizer que este conjunto de softwares, alguns até bem mais poderosos do que o SPSS, nomeadamente até este que vocês podem ver aqui, o R, que são programas muito mais computacionais e que envolvem algumas estratégias de programação que permitem aceder a um conjunto de conteúdos estatísticos muito mais elaborados do que o SPSS permite. Eu costumo fazer aqui uma analogia. O SPSS é uma espécie de um livro de cozinhas, de um livro de receitas, peço desculpa. Ele tem evoluído agora muito mais num sentido mais programacional. Ele surgiu muito no início como algo aplicado unicamente às ciências sociais. Aliás, este acrónimo que vocês aqui veem significa SPSS, Statistical Package for Social Sciences. Agora, ninguém nos chama assim, porque, de facto, procuramos colar um bocadinho dessa designação e adaptá-lo a áreas mais vastas, a medicina, marketing, economia, etc. Mas ele surgiu um pouquinho nesse âmbito, no âmbito das ciências sociais. E porquê é que toda a gente, ou quase toda a gente aqui em Portugal, usa o SPSS, ou usa mais o SPSS? Por causa do seu ambiente amigável, não é? O SPSS tem um ambiente muito amigável, ao contrário destes softwares que vocês aqui estão a ver. São mais poderosos a nível computacional, eles não são nada amigáveis. O ambiente deles é, à falta de melhor palavra, péssimo, e só é agradável para quem gosta realmente de programar e linguagem de programação. E tem um conhecimento mais vasto e domina, de facto, algumas técnicas estatísticas das quais é necessário estudá-las previamente e não aceder a elas de forma um pouquinho mais empírica. E o SPSS, de facto, permite isso. Permite até, se vocês virem um ou dois vídeos no YouTube, com um livreto que tenham à mão, conseguem facilmente desenvolver um trabalho tão capaz como o meu, por exemplo. Então, a nível da estatística, falando aqui um bocadinho de forma mais angulada sobre aquilo que é permitido fazer com dados, nós temos testes paramétricos e temos testes não paramétricos, temos aqui um conjunto vastíssimo de testes, vocês com certeza já devem ter ouvido falar de alguns, e dentro desses testes, desse largo espectro de testes, é possível responder, estes que estão aqui colocados, é possível responder praticamente tudo aquilo que vocês possam fazer a nível daquilo que serão os vossos projetos de investigação. Haverá uma outra coisa que poderá estar em falta aqui, nomeadamente algo mais vocacionado nesta área de modelos mistos, análises longitudinais, análise de clusters, data mining, isto numa perspectiva um bocadinho mais computacional,
mas dentro deste 10 a 15%, dentro deste 10 a 15% de análises que são as que estão aqui, eu digo 10 a 15% porque aqui provavelmente estarão plasmadas 10 a 15% daquilo que são todas as análises estatísticas possíveis. Provavelmente aqui estará aquilo que vocês irão necessitar para desenvolver os vossos projetos. Alguns mais complexos, outros menos complexos, mas não andará muito longe disto. Depois temos outros modelos um bocadinho mais complexos para quem quer outros gols, nomeadamente aqui estes modelos mistos, modelos longitudinais, análise de clusters e data mining, que estava eu a dizer que é uma perspectiva um pouquinho mais computacional. Se depois, entretanto, quiserem esclarecimentos sobre o que é cada uma destas coisas, façam o favor de perguntar. Eu simplesmente não vou elaborar muito sobre elas agora para não comprometer o nosso tempo. Então, continuando. Okay. Então, o SPSS permite, antes de mais, construir e observar dados. Okay? Portanto, antes de fazer qualquer tipo de análise, nós temos que pensar, temos que nos sentar e perceber que tipo de dados é que temos em mãos e como é que nós vamos introduzir os dados numa base de dados. Ainda antes de pensar sobre que tipo de análises é que queremos fazer, nós devemos ter presente um objetivo de estudo, e isso é muito importante, eu mais à frente vou falar sobre isso, mesmo mais até do que estatística, ou mais do que pensar em fazer uma análise é importante vocês terem em mente o objetivo do trabalho. E antes mesmo de pegarem nos dados, lerem um ou dois artigos e ver tabelas de resultados que vocês acham que vão ter cabimento no vosso projeto de investigação e que querem uma tabela, por exemplo, igual a esta. Eu no meu projeto vou fazer algo e quero algo parecido com isto. E esse tipo de raciocínio é extremamente importante antes de vocês partirem para a colocação de dados em qualquer plataforma, seja o SPSS, seja o Web, seja o Stata, seja o SAS, seja o Excel, seja o Plus, o EQS. Qualquer plataforma de dados carece de um pensamento prévio, de um raciocínio sobre aquilo que vocês querem e pretendem fazer. Sem isso, nada feito. Tem mesmo de pensar um pouquinho sobre isso, antes mesmo de começar a lançar dados para uma base de dados. Isso muitas vezes não é feito e chegam dados, também tem que ser sincero, muitas vezes chegam dados já muito bem trabalhados, mas grande parte das vezes chegam dados um pouquinho desordenados porque, e bem, as vossas vidas são muito atarefadas e não têm muito tempo para pensar sobre aquilo que são os objetivos finais, ou se os objetivos finais até já estão pensados, não está pensado qual é o culminar, ou que tipo de teste é que será necessário fazer, ou que tipo de apresentação, ou que tipo de resultado esperado estará no final da linha, digamos assim, isso é mesmo importante. Então, neste slide que está aqui, eu queria parar um bocadinho aqui e mostrar-vos uma primeira dica que eu quero que saia daqui para vocês nunca mais se esquecerem. Nunca façam uma base de dados como esta que está aqui feita, sem um ID, sem um número de ordem, sem um número de processo clínico. Nunca façam uma base de dados sem isto. E eu vou exemplificar aqui um bocadinho a importância disto. E para além dos IDs clínicos que existem nos registros médicos, que muitas vezes têm letras associadas ou são números tendencialmente compridos, com 5 ou 6 dígitos, ou algo do género, é muito importante termos uma variável, uma chave primária, corrida de 1 até o número de participantes que vocês tenham no estudo. E isso é importante porque quando vocês estão a importar dados de um Excel, por exemplo, para o SPSS, ou outra plataforma qualquer para o SPSS, muitas vezes acontece na importação de dados, aconteceu já comigo, por isso eu falo por experiência própria, ao importar os dados, e eu não os importo todos de uma vez, porque não dá jeito, porque estou a preparar uma variável, importo, e depois estou a preparar outra e vou importá-la, e entretanto, eu posso ter organizado os dados de uma determinada forma no SPSS, eu também vou exemplificar isto aqui um bocadinho, posso estar a organizar os dados de uma determinada forma, e essa forma de organização dos dados já não vai coincidir com a forma com que os dados estão organizados na plataforma Excel, de onde eles vieram originalmente. E se eu não tiver uma chave primária, esqueçam, nunca mais vou conseguir depois chegar o fio à meada. Se eu eventualmente caio na asneira de completar a base de dados sem um ID e depois faço um conjunto de análise e desorganizo a base de dados, ou organizo de uma forma, sei lá, organizo por idades, ou por sexo, ou por qualquer outra coisa, se
Se eu depois me apetece importar para lá outro tipo de dado qualquer, é uma tortura. Principalmente se eu tiver 500 ou 600 sujeitos, é muito, muito complicado. Eu até posso depois, eventualmente posso organizar a minha base de dados por idade de um lado, no SPSS, e idade do outro lado no Excel, e ter a esperança que cada indivíduo, ou seja, se haja uma idade por indivíduo, é óbvio que isso não vai acontecer. Se eu tivesse poucos indivíduos, até poderia acontecer, mas o mais provável é que não aconteça. E então, posso usar com muita força para que isso aconteça, mas o mais provável é que não vai acontecer. E então, é essencial que vocês tenham esta ideia aqui. É mesmo importante, era a primeira dica que eu vos queria deixar aqui, e vou passar então aqui a exemplificar como é que nós podemos introduzir então, não é este, como é que nós podemos introduzir aqui as variáveis no programa. Eu ia pedir, entretanto, se a maioria de vós estiver a achar isto demasiado básico, podem-se manifestar que a minha vontade é até dar coisas bem mais complexas, mas aquilo que me foi preferido foi dar uma coisa um bocadinho mais simples. Se por acaso houver interesse de uma grande parte de vocês em avançar para algo um bocadinho mais complexo, sejam à vontade para pedir, está bem? Pronto, então, aqui, eu já tenho aqui preparado um ID, se vocês repararem. Já o coloquei aqui. Ele vai desde o número 1 até ao número 59, portanto, isto é um número completamente aleatório que eu criei aqui. E existem duas vistas aqui no SPSS, como vocês podem ver, ao contrário de um Excel, em que só existe uma vista, que é esta, basicamente. O Excel só tem este tipo de vista. E vocês colocam aqui em cima o nome das variáveis. Aqui o SPSS não permite escrever. Aqui várias. Se eu posso clicar aqui, ele não me permite essa escrita. Passo que o SPSS, o Excel permite, aqui não. Eu tenho que entrar aqui no Variable View e definir na vertical quais são as variáveis que eu pretendo. Eu já defini aqui o meu ID, que é uma variável numérica, portanto é um número corrido, vai de 1 até 59, no caso desse que eu defini. E o que importa aqui são estes passos. O nome, o tipo, se é numérica, se é uma data, pode ser uma data, podem estar interessados. Principalmente quem faz estudos de sobrevivência, e se tivermos tempo lá chegaremos. É importante definir datas para depois calcular tempos de sobrevivência. Pode ser moeda, ou podem ser cadeias de texto. As mais utilizadas, pelo menos nas minhas práticas, a mais utilizada sem dúvida é esta, é numérica. Serve para tudo. Serve para variáveis quantitativas e para variáveis qualitativas. Okay? Muitas vezes as pessoas fazem essa confusão, é numérica e qualitativa. O SPSS lida fundamentalmente com valores. E os valores podem ser quantitativos ou qualitativos. E uma variável quantitativa ou qualitativa vai ter sempre uma definição numérica aqui. O que vai distinguir uma variável qualitativa de uma quantitativa é que as qualitativas terão aqui um código atribuído. Também já lá chegaremos. Então, aqui geralmente o valor é numérico, com exceção da data ou de string. Se eu quiser escrever o nome de um doente, por exemplo, eu coloco aqui string, defino o conjunto de caracteres que quero, sei lá, ponho 80, por exemplo. Vou definir aqui o nome, Maria Mila, qualquer coisa assim de género, para vocês poderem escrever depois ali à vontade. Vamos deixar agora esta aqui com numérica. Aqui o label é unicamente para vocês colocarem uma designação um pouquinho mais extensa, porque aqui no nome da variável não é permitido colocar espaços. Se eu tento colocar aqui um espaço, a ID doente, por exemplo, vocês vão ver que o SPSS não permite. Okay? Ele só permite colocar espaços. Eu com o underscore já permite. Okay? Então, existe o label para eu colocar informação mais detalhada sobre a variável. Então, deixa eu aqui escrever doente, já consigo. Ok? Aqui os missing values serão para definir a existência de missings na amostra. Vocês estão muito habituados provavelmente ao clássico 999. Se me perguntam a opinião, eu quase nunca defino missing values. Eu prefiro deixar os valores em branco na base de dados porque eu gosto de sentir a base de dados e sentir os dados em branco. Eu não gosto de ver valores porque isso visualmente não me é apelativo, mas cada um depois terá a sua estratégia. E eu geralmente não defino nada aqui nos missing values. Deixo em branco e o SPSS, por defeito, quando uma célula é deixada em branco, ele assume imediatamente como missing value. Okay? Exceção faço quando existem missing values e eu quero defini-los como não respostas. Então eu aí de facto não me preocupo com os missing values, mas aqui nos values, por exemplo, algo como 3, NR não resposta ou assim, alguma coisa do género, e o SPSS vai assumir isto como não resposta. Ok? Isto aqui, então os missing values já falei. Aqui esqueçam isto, columns, alinhamento, isto aqui são pormenores de formatação, não me interessa. Aqui a measure é interessante e deve estar definida à partida
se vocês tiverem uma ideia clara do tipo de medida da variável que em princípio deverão ter, só existem três. Scale, geralmente são números corridos, idade, peso, IMC, etc. Uma variável ordinal geralmente é reservada às escalas de Likert, um pouco satisfeito, uma nada satisfeito, dois pouco satisfeito, três moderadamente satisfeito, etc. Por aí fora. E as nominais são aquelas variáveis mais categóricas, sexo, cor dos olhos, cor do cabelo, etc. Também já vamos dar exemplo disso mesmo. Então, é basicamente nisto que vocês têm que se concentrar. Aqui o goal também é para esquecer, portanto, é o nome, é o tipo, as casas decimais, caso existam ou não, por defeito podem deixar duas, sem problema nenhum. O label, caso queiram definir algo um bocadinho mais específico para o nome da variável. Os values, caso a vossa variável seja qualitativa / categórica, para definir os valores, já vamos dar um exemplo. Os missing values, que eu, sinceramente, opto por não definir, mas podem definir. Gosto de vir à base de dados com os valores em branco. E depois temos aqui o tipo de medida que devem estabelecer, para visualmente também ser mais apelativo, principalmente se têm muitas variáveis, ou só têm umas. Às vezes vejo bases de dados vossos, colegas vossos, com 100, 200 variáveis muito preenchidas, ajuda muito a ter esta medida aqui, para se poderem orientar a base de dados. Então, vamos então aqui avançar, portanto, podemos até copiar estes dados que estão aqui exemplificados. Estou aqui o nome, gender, por exemplo, é uma variável que é categórica. Aqui, o label, eu não vou colocar nada, porque gender não me adianta nada colocar aqui, eu simplesmente iria ter que repetir gender, não faz qualquer sentido. E aqui nos values, eu vou colocar 0 e-mail e 1 mail. Colocando isto, eu já sei a partir de que, quando estiver a preencher os dados, que tudo que seja 0 ele vai considerar feminino, e tudo que seja 1 vai considerar masculino. Okay? Então, estão aqui a ver. A measure vai ser nominal. Ok? Vou gravar aqui só para não perdermos. Depois, outro tipo de variável. Estes outputs que são só de gravação também não interessam. Outro tipo de variável pode ser esta Likert Agreement, por exemplo. Com isto. Vocês com certeza irão generalizar para o resto. Como temos aqui um underscore, pode ser interessante nós colocarmos isto aqui. Depois facilita quando tiverem a tirar as tabelas do programa. Sempre que tenho aqui este label, ele vem buscar esta designação e não esta. Okay? Eu aqui no gender simplesmente não vale a pena, porque ia só estar a repetir. Sempre que tenho aqui o label, ele vem buscar esta informação e não esta. Aqui o Likert Agreement, nós podemos, por exemplo, dizer aqui o disagreement, por exemplo. Disagreement. Assim, alguns truques. Em vez de estarem a escrever tudo. Um bocadinho a ver daquilo que a prática me vai ensinar. Ok. Aqui, a definição da variável é ordinal. Estão aqui a reparar, não vou definir isso mais uma vez. Aqui as casas decimais, eu tendo a deixar isto tudo como duas casas decimais. É aquilo que vem por defeito. Se quiserem dar ao trabalho colocar aqui 0, porque sabem que não vai haver qualquer casa decimal, também o podem fazer. Não há qualquer inconveniente de deixar com duas casas decimais, é algo puramente estético. Okay? Depois de definirem estas variáveis, podemos passar então aqui para a vista dos dados. E então, ao introduzir os dados, vocês já podem então, ok, aqui preencher. Vou só pegar isto aqui de forma aleatória. Se repararem, então já está aqui a aparecer a designação. Se clicarem aqui neste botãozinho, reparem então que a designação salta do número para aquilo que vocês lá colocaram nos values, ok? Aleatórios. Muitas vezes o SPSS, por acaso, tem este defeitozinho,
que é difícil de corrigir. Quem trabalha muito com SPSS já está habituado a este tipo de erro. Então, neste momento temos então a nossa base de dados preenchida. Temos 3 variáveis, é o básico, só para vos mostrar como é que se preenchem dados. Eu podia optar por ir buscar algo de um Excel, é exatamente a mesma coisa. Se eu tiver num Excel estes dados estão aqui, unicamente o que eu tenho que, se eu estiver assim neste formato, exatamente assim neste formato, vou até dar-vos o exemplo. Se eu tiver dados neste formato no Excel, posso tê-los. Okay? Portanto, o que acontece é que eu tenho que ter especial cuidado em passá-los para o SPSS. Nunca devem fazer um import de dados diretamente para o SPSS, porque o SPSS permite fazer isso, ele permite abrir ficheiros de Excel diretamente. Não devem fazer, ok? Não devem fazer isso. Devem ter o cuidado de, variável a variável, por exemplo, eu aqui tenderia a fazer isto. Atribuir um código no SPSS, como atribuir para 0 masculino, 1 feminino, ou melhor, atribuir o contrário, 0 feminino, masculino. E então eu faria e-mail, ia fazer uma substituição 0 e e-mail por 1. Isto que vocês devem fazer. E aqui faria a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5. E depois copiavam para o software. Depois de ter definido os dados. Não devem fazer importes diretos, porque senão vai correr bem. Okay? Mesmo para quem tem bastante experiência com isto e usa importar dados considerando variáveis string. Eu podia fazer isto, por exemplo. Podia fazer isto. Já agora ficam a saber aqui alguns truquezinhos. Eu podia fazer isto. Definia aqui uma variável string qualquer. Vou dar aqui um nome estúpido. Só para não estar aqui a perder muito tempo, defini isto como uma cadeia de texto, para ele aceitar texto. De outra forma, a SPSS não aceita texto. E importava diretamente para aqui o dado, ok? Mas isto que está aqui é uma cadeia de texto, não é um valor, ok? Eu clico nisto, este aqui é um valor, como vocês estão a ver, mas isto aqui é uma cadeia de texto, ok? E isto dá um trabalho extra. Depois aqui no SPSS eu teria que fazer isto, transform automatic recall, e então este AA passaria a ser algo, por exemplo, Likert, só para não dar o mesmo número de outra variável. Eu faria isto e ele codificava-me automaticamente. Okay? Mas se repararem, o que o SPSS faz é recodificar automaticamente sem ter em conta a ordem. Ele faz isto pela ordem com que os dados se apresentam. E ele recodifica o Total Disagreement como 5, o Neutral como 1, ou seja, nada tem a ver. Depois vocês tinham que ter o trabalho de voltar a recodificar isto aqui no programa. Mas não façam isso. Mesmo para um utilizador experiente, não é boa ideia. Okay? Tratem os dados no SPSS, recodifiquem-nos no SPSS, atribuam códigos prévios no. Desculpem, tratem os dados no Excel, recodifiquem-nos no Excel, atribuam códigos próprios no SPSS e só depois é que os copiem para o SPSS. Só assim é que isto vai correr bem. Tenho que enfatizar isto porque muitas vezes acontece, chegam bases de dados que as pessoas na sua boa fé, não é? Importam-nas diretamente do Excel para o SPSS e não é boa prática. Pronto. O que eu estava a dizer há bocadinho, a ressaltar a importância deste ID, era pelo seguinte. Imaginem que vocês, qualquer questão processual, querem ver os dados visualizados de outra forma, vocês ordenam os dados desta forma, ok? De forma ascendente ou descendente. É perfeitamente possível fazer isto. Okay? Então começamos pelo 1, 2, 3, 4, 5, ordenamos os dados de forma ascendente, ele ordena imediatamente toda a base de dados, não é necessário selecionar tudo como no Excel, basta ordenar uma variável e ele ordena imediatamente todos os dados. Okay? Se eu não tivesse esta variável ID, okay? Imaginem que eu não tinha esta variável ID, quando eu quisesse ir ao meu Excel, ir buscar dados para colocar aqui, já nunca mais poderia colocar nesta ordem. Eu não saberia a ordem, ok? Portanto, eu não tinha o ID, imagina que isto estava assim, eu não tinha o ID, eu nunca mais ia saber a ordem de colocação de dados. Porque o ordenamento que o Excel faz, mesmo que eu ordenasse os dados no Excel, mas eu ordenei por Likert Agreement, vou fazer a mesma coisa no Excel. Mas estes valores que estão aqui são todos 3. Vocês nunca teriam a certeza de que 3 é que era este.
se o 3, este 3 era daqui, ou se era daqui, ou se era daqui. Ok? Portanto, criem sempre um ID. É a forma mais indicada que vocês têm de trabalhar com bases de dados, é criar uma chave primária para poderem ordenar os dados. Se isto é força do hábito, até ordenar os dados sem fazer nada. Estou habituado a fazer isto. Fazem um sort ascending aqui ao ID, pronto, já têm os dados todos ordenados no formato original. E isto é extremamente importante. Ok? Não vos vou amassar mais com isto. Vamos avançar então. Portanto, quero-vos mostrar como é que vocês recodificam e transformam variáveis. Então vamos abrir aqui a base de dados de recodificação e transformação de variáveis. Vou deixar aqui. E então, vamos passar a trabalhar com esta. Então, vamos formar peso e altura em IMC. Ok? Isto é extremamente importante. Vocês têm um peso, têm uma altura. É óbvio que não vão fazer este cálculo à mão e muito menos serem obrigados a fazê-lo no Excel e exportar para aquilo lá. Então, este menu aqui do SPSS, que é o menu Transform, permite fazer cálculos ou recodificar variáveis. Okay? É basicamente aquilo que o menu permite, assim, para utilizadores iniciais, é portanto, esta opção e esta. E estas duas, Recoding to Same ou Into Different. Para utilizadores iniciais, eu aconselho a utilização desta Recoding to Different Variables, porque, a menos que vocês tenham a certeza exata do que estão a fazer, recodificarem variáveis na mesma variável pode criar uma celeuma. Porque se vocês recodificam, por exemplo, uma idade em intervalos de 3, por exemplo, uma idade de indivíduos entre 0 e 30 anos, vocês recodificam em intervalos de 3, era 10, 10 a 20, 20 a 30, por exemplo, e recodificam na mesma variável, vocês vão perder a variável original. E se por acaso até vocês gravam um ficheiro por cima, nunca mais vão ter acesso à variável original. Okay? Portanto, para utilizações iniciais, eu aconselho sempre a recodificação em variáveis diferentes. Porque para além daquela variável que está exposta no software, vocês criam uma outra, dão-lhe um outro nome e ficam com as duas variáveis. E podem usar as duas e podem dispor das duas. Então, como é que nós conseguimos criar aqui o IMC a partir do peso e altura? A fórmula é óbvia, toda a gente a conhece. Portanto, eu vou dizer que quero que a minha target variable seja IMC. Deem um desconto, vocês têm o vosso SPSS em português, deem um desconto. Eu não consigo usar o SPSS em português, já há muitos anos a usar o SPSS em inglês, já não o consigo usar em português. E então, fazem aqui no target, colocam o nome da variável e depois utilizam aqui a fórmula é muito simples, portanto é peso a dividir, portanto aqui no dividir é a barra, ok? Desculpa lá, para passar o peso para este lado é só fazer isto, dar 2 cliques, ou clicar em cima do peso e clicar aqui neste aqui. Peso sobre IMC ao quadrado. O SPSS aqui, não sei se nas versões mais recentes tem a opção do quadrado. Nesta versão 22, é assim um bocadinho arcaico, sabe, eu gostava bastante dela. Ele ainda não tem essa opção. Então eu sou forçado aqui a colocar a altura, por acaso diz aqui em centímetros, mas eu já coloquei em metros, conseguiu. Desde a altura. Ok? Então, ok. Eu não coloquei em metros, também vou já ver. Exatamente, já tinha colocado em metros. Então vou aproveitar. Então, reparem que ele já me criou aqui a variável do IMC. Okay? Ele fez o cálculo. E agora, eu sou uma pessoa que gosta bastante de ver dados. Eu até me apetece ver quem é que é o indivíduo com mais IMC. Faço um stop descending e ele diz-me, é este aqui, 54,94. Ups, não tinha criado ID. Adeus aos meus dados. Assim, eu tendo criado um ID, repare, naquela base de dados eu tinha cerca de 57 sujeitos. Uma base de dados pequena. Esta que eu criei, já propositalmente para isto, nós estamos aqui a contar com, vamos aqui para o final da base de dados, é uma base de dados já média, 371 sujeitos. Nunca mais se conseguiu encontrar aqui, depois. Okay? Muito dificilmente conseguiriam encontrar. Por acaso, com esta variável IMC, temos 2 casas decimais, eventualmente seria fácil. Outras variáveis, se eu por acaso tivesse o azar de ter organizado os meus dados por género, por altura, por peso ou por outra qualquer que não permitisse depois essa ordenação na base de dados que eu tivesse no Excel ou no suporte qualquer, teria muito mais dificuldade. Então, tendo aqui o IMC calculado, eu ainda posso fazer uma outra coisa, que é muito importante, principalmente para quem lida com operações logísticas, ou simplesmente para quem quer gostar em saber quem é que tem excesso de peso ou quem não tem na amostra, que é recodificar a variável. Como eu estava a dizer há bocadinho, neste menu, nós conseguimos fazer aqui um recode, que eu aconselho a ser sempre into different variables, e eu posso fazer isto de 2 formas. Posso fazer desta forma, portanto, posso recodificar aqui o IMC
assim, vou-lhe chamar IMCK, por exemplo. Isso fica ao critério de cada um. Deixa-me saber aqui qual foi o critério que eu estabeleci. Portanto, inferior ou igual a 25 e superior a 25. Então, vou aqui, entro aqui em Old New Values. Eu tenho aqui várias opções. Se for só um valor, eu opto por esta caixa de combinação. Eu, por exemplo, codificar os IMCs de 23 em 0. Este aqui não é execuível, porque eu tenho uma variável contínua, não faz sentido. Pode ser execuível, por exemplo, se eu estou a codificar estados civis. Então, imaginemos que eu quero codificar o estado civil 1, que corresponde a casado, e no 1, vamos imaginar, no estado civil 2, que corresponde a união de facto, em casado também. Então, vou fazer algo como isto. 1 corresponde a 1 e 2 corresponde a 1. Como aqui trata-se de uma variável contínua, eu tenho que lidar com intervalos, é muito mais prático. Então, sem excesso de peso, eu digo que é inferior ou igual a 25. Então, lowest true value, então do valor mais baixo, que eu não sei qual é que é, mas também não preciso saber, até ao 25, eu vou dizer que é 0. E vou chamar 0 sem excesso de peso, depois ao atribuir nos values. Depois, do 25 em diante, não contando com o 25, então aqui eu vou aplicar aqui uma casa decimal, vou fazer assim, para ter esse cuidado. Eu penso que nesta versão do SPSS, se eu colocar aqui 25, ele já me vai estabelecer o limite 25,00001. Mas eu, como não gosto de arriscar, eu não sei se a versão do SPSS já faz isso, eu coloco aqui estas casas decimais e acrescento para que o SPSS entenda que este valor não é 25, é algo ligeiramente acima de 25, para os intervalos não colidirem. Okay? Porque eu posso ter uma pessoa com um MC de 25, e se eu colocasse também aqui um 25, o SPSS não sabia que valor é que lhe atribuísse, 0 se 1. E então, ele está-me a atribuir tudo até 25, 0, e a partir de 25, a exclusiva é 1. Então, assim que continuo, dou um OK, e ele cria-me esta variável aqui. Ok? Então, eu vou aqui a NCCut, e vou definir aqui nos values para visualmente me ser mais fácil aparecer ali na base de dados e depois nas tabelas também ser dessa forma. Tudo que é 0 é menor ou igual a 25. Tudo que é 1 é superior a 25. Ok? Já está. Se repararem aqui então, eu já vou ter isto a aparecer dessa forma. Ok? Então, uma outra forma de eu fazer isto é utilizar a inspeção visual, ok? É algo que eu gosto bastante de fazer, porque eu gosto, como eu disse há bocadinho, eu gosto de sentir os dados. E se são categorizações simples, ou codificações simples como esta, que é bastante simples, e não tem nenhumas condições associadas, porque este menu permite codificações com condições associadas. Aqui neste tipo, eu posso codificar com base num conjunto de caracteres que eu não vou entrar, senão não saímos daqui, mas se é uma codificação simples, como é esta, eu até prefiro fazer de forma visual. Então, faço aqui um sort descending ao IMC e vou por aqui abaixo, atribuo, que eu já sei que era 1, aos valores acima de 25. Tudo que é acima de 25, então eu atribuo o valor 1. Se repararem, é exatamente o que acontece aqui. E tudo que é abaixo, atribuo o valor 0. Depois é uma questão de vocês pesarem aquilo que é mais prático. Se vocês forem muito rápidos de dedos, percebem-se que eu já tenho isto feito. Ok? Então, unicamente, agora o meu trabalho seria vir aqui à variável, atribuir os valores eles para aqui, que são a mesma coisa, e vou chamar esta variável INCK2. Elas são exatamente a mesma coisa. Okay? Simplesmente esta foi criada através deste menu e esta foi criada por inspeção visual. É uma questão de vocês depois pensarem naquilo que vos é mais conveniente, naquilo que vocês mais gostam de fazer e naquilo que também é mais rápido, porque este menu também dá algum trabalho. Pensar e definir variáveis dá algum trabalho e aquelas por inspeção visual é bastante prático e rápido de fazer também. Pronto, posto isto, deixem-me só ver o que é que vem a seguir. Ok, portanto, já a seguir já vamos entrar aqui no conjunto de análises. Eu só queria deixar-vos aqui algumas coisas básicas, vou só apagar esta aqui porque é a repetição. Deixar-vos alguns aspectos básicos daquilo que vocês têm que avaliar quando fazem estatística descritiva. Okay? É importante fazer estatística descritiva, o artigo parece de uma parte inicial em que vocês têm que descrever dados e então, para descrever dados, têm que pensar na natureza das variáveis, ok? Estas já estão todas definidas. Algumas, esta por exemplo foi o SPSS que criou, não fomos nós, mas por defeito ele atribui a categoria nominal porque eu lhe defini aqui os values, ok? Ou os rótulos.
Se quiserem, ou melhor, não é se quiserem, como é extremamente importante vocês caracterizarem a vossa amostra, se organizar isto, caracterizarem a vossa amostra no início dos artigos. Para caracterizar a amostra, basicamente o menu que vão utilizar será este que está aqui. Estou a falar de caracterização pura, não estou a falar de outra coisa qualquer, a não ser isso. A caracterização pura da amostra é feita geralmente neste menu que está aqui, no Descriptives, ou utilizam as frequências, as estatísticas criativas ou este menu Explore. As frequências é puramente para variáveis categóricas, ok? Portanto, eu vou jogar aqui no SEX, por exemplo, e no IMC-Cut, que são variáveis puramente categóricas, e então eu vou simplesmente ter um feeling aqui daquilo que é a minha amostra. Tenho 253 homens, 218 mulheres, as respectivas percentagens, ok? Aqui no IMC categorizado foi definido que temos 331 pessoas sem excesso de peso e 25 pessoas e 40 pessoas com excesso de peso, com uma prevalência total de 10,8% de pessoas com excesso de peso na amostra. Para variáveis no formato contínuo, como é a altura, peso e IMC, eu vou utilizar, ou tenderei a utilizar este menu que está aqui, das descritivas, ok? Vai-me dar médias de desvios padrão mínimos e máximos. Okay? Aqui está, portanto temos as alturas dos indivíduos em metros, o mínimo, o máximo, a média de desvio padrão, temos o peso em quilogramas, o mínimo, máximo, média de desvio padrão, a mesma coisa para o IMC. Atenção aqui a um detalhe, nas variáveis contínuas, quando vocês querem descrever variáveis contínuas e as querem descrever nos artigos, é importante que façam um raciocínio sobre o coeficiente de assimetria das variáveis contínuas. Isto é aqui a dica número 2 que eu vos deixo, para vocês, se quiserem apontar mentalmente. Não confundam o que é normalidade e simetria. Ok? Quando estiverem a escrever os artigos ou estiverem a preparar os vossos manuscritos, eu posso ter uma variável que é descrita pela média e pelo desvio padrão e ter um teste estatístico não paramétrico ela associado. Ok? Muitas vezes até os revisores, já tenho visto revisores que exigem por parte dos autores que ao apresentar médias e desvios padrão que eles apresentem um teste estatístico paramétrico. Isso não é correto. Compete ao investigador que está a desenhar o estudo perceber se existe simetria na variável, ou seja, se existir uma distribuição simétrica em que os dados se distribuem mais ou menos 50% para um lado e 50% para o outro, okay? Em que a média vai coincidir mais ou menos com a mediana, eu posso utilizar a média para definir a minha amostra. Okay? Para variáveis assimétricas ou muito assimétricas, eu tendo a utilizar a mediana. Okay? As medianas são geralmente utilizadas para variáveis como tempos. Okay? Eu posso vos mostrar um exemplo, vou saltar aqui algumas bases de dados e vou aqui um exemplo de sobrevivência em que temos aqui alguns tempos. Okay? Portanto, este overall survival é este que está aqui. Isto é um tempo, foi um estudo em que eu colaborei, é um tempo de sobrevivência, não sei se era, penso que é campo, estou aqui a aproximar, isto deve ser provavelmente campos líquidos. E então, esta variável, se vocês a descreverem, okay, neste formato, aqui no Explore, que é um formato que dá para descrever de forma mais elaborada qualquer variável, a nível da sua média, mediana, do padrão, quartis, histogramas, gráficos, etc. Se eu descrever este overall survival que está aqui, muito provavelmente, como ele é um tempo, vai ser uma variável extremamente assimétrica. Então, eu vou entrar aqui em Statistics, vou deixar isto como está. Aqui no Splot vou só acrescentar aqui o histograma, porque não surge, o Steam and Leaf não tem importância. Vou pedir aqui os estudos da normalidade, só para nós vermos também como é que isto se comporta a nível da normalidade. E vou fazer um continue. Não tenho de interesse. Vou dar um OK. Para vocês verem. Vou ter um bocadinho de demorado aqui a fazer. Por acaso, esta variável não é das mais assimétricas. É um bocadinho assimétrica, mas não é das mais assimétricas. De qualquer forma, vocês estão aqui na presença de uma variável que tem uma assimetria à direita, ok? Em teoria, faltam dados aqui deste lado, porque os dados concentram-se mais aqui deste lado. Como eu estava a dizer, não é um exemplo perfeito daquilo que é uma assimetria, porque geralmente tempos de sobrevivência são variáveis mais assimétricas. Esta não deixa de ser, mas esta variável, à partida, seria definida não pela média, mas pela mediana. Okay? É uma variável mais assimétrica, não é um exemplo perfeito de assimetria, volto a dizer, mas é uma variável mais assimétrica e que é definida à partida pela mediana e não pela média. Okay? E
este tipo de variáveis que são definidas pela mediana têm a mesma a ser confrontadas com os testes de normalidade. São as que estão aqui, depois mais à frente irei dar-lhe outra importância. Agora só uma pinceladazinha no teste, em que vocês têm que observar este valor de significância no teste de Kolmogorov Smirnov quando o valor, quando o tamanho da amostra é superior a 50 e abaixo de 50 tem que observar aqui o Shapiro-Wilk. Estes valores tendem a ser estatisticamente significativos para amostras grandes, que é o caso. Por isso, quando este p-valor é significativo, mesmo que ele seja significativo, é importante observar no histograma. Se no histograma vocês tiverem uma variável com uma distribuição mais ou menos normal, podem mesmo usar estatísticas paramétricas ou fazer testes paramétricos, porque estes testes tendem a dar resultados estatisticamente significativos para amostras grandes. Pronto, mas não perdendo aqui o foco. Vou fechar aqui este output. Então, vamos ver, por exemplo, aqui se este PFS já tem aqui uma distribuição um pouquinho mais assimétrica, para vocês terem uma ideia do que é uma variável realmente com mais assimetria. Então, Progression Free Survival. Esta variável já é bem mais assimétrica, como vocês estão a ver. Então, tem aqui uma clara falta de dados. Quando eu digo clara falta de dados à direita, seria de esperar a existência de dados aqui à direita, quando de facto eles são concentrados aqui à esquerda. E faz sentido, porque eu tenho muito mais pessoas a sobreviverem no início do estudo do que no final. As pessoas vão morrendo e vão saindo do estudo, e é por isso que os tempos de sobrevivência acumulados são mais baixos aqui, as medianas são mais baixas. Ou melhor, as medianas são mais, peço desculpa, a sobrevivência é mais elevada aqui, mas há menos pessoas a sobreviver, era isso que eu queria dizer. Então, para concluir, nos estudos é perfeitamente possível vocês apresentarem uma mediana entre o padrão e fazerem um teste não paramétrico. Simplesmente fazem uma média do padrão porque a variável é simétrica e no teste de normalidade não foi garantida a normalidade, ok? E a variável pode ser simétrica, mas pode ser muito aguçadinha, por exemplo. Pode ser uma variável que tenha uma curva, portanto, até a nível de simetria boa. Podemos experimentar este IMC que está aqui para vermos se de facto este IMC tem essa distribuição bonitinha a nível de simetria. Por acaso não tem. Ora, aqui está um bom exemplo daquilo que pode acontecer. Este IMC, descontando estes dois valores, até vamos fingir que eles não existem aqui, estes dois valores. Unicamente tipo de experiência. Vamos fingir que estes dois valores não existem e que a nossa amostra é só isto. Eu tenho aqui um exemplo daquilo que é uma variável simétrica, ou seja, eu se cortar aqui a variável a meio, eu tenho mais ou menos o mesmo número de dados para um lado e para o outro. Mas a distribuição não é normal. Okay? Porque eu tenho uma distribuição extremamente leptocúrtica, ou seja, muito concentrada aqui neste valor, neste 20 e qualquer coisa. Okay? O IMC de 20 e tal está extremamente concentrado aqui. E o pico da curva é muito elevado. Ou seja, a distribuição não irá ser normal. Vocês veem aqui o nível de significância é muito elevado. Ou seja, rejeita-se a hipótese nula de normalidade da distribuição. Estou a olhar aqui para o teste de Kolmogorov Smirnov devido ao tamanho da amostra. E pelo histograma nós vemos que ela de facto é muito aguçada, a curva. Okay? Mais uma vez descontando aqui estes valores, só o título de exemplo. Mas a nível de simetria, ela é simétrica, que eu se cortar aqui a distribuição a meio, eu tenho mais ou menos 50% dos dados para um lado e para o outro. Portanto, aqui seria um caso em que eu podia aplicar médias e desvios padrão, mas teria que fazer um teste não paramétrico. Se quisesse comparar o IMC por sexo, por exemplo, eu teria que fazer um teste não paramétrico aqui. Pronto. Continuando. Então, deixem-me só ver se já cobri aqui. Tinha planeado. Ok. Então, acho que sim. Portanto, há ainda um outro menu que eu queria deixar-vos aqui, para vocês poderem usar, que é extremamente útil, que é este menu table. Muitas vezes é desvalorizado, mas eu posso-vos dizer que passo grande tempo das minhas análises neste menu para a apresentação de estatísticas descritivas. Este menu é extremamente importante. E ele permite-me algo que muitos dos outros menus não permitem. Estes packages que são aqui feitos, são feitos por defeito, aqui nos testes, daqui a um bocadinho já iremos chegar aqui, são feitos por defeito e não permitem uma apresentação visual dos dados eficaz, coisa que este menu permite. Eu, por exemplo, posso apresentar estas três variáveis quantitativas que estão aqui, posso apresentá-las por género, ok? Isto é o layout como vão aparecer os dados,
Eu tenho por defeito a aparecer aqui a média, eu quero acrescentar, por exemplo, aqui o mínimo e máximo de juros padrão, venho aqui, acrescento do mínimo, o máximo, ok? Puxo para cima e acrescento aqui um desvio padrão, que é sempre algo importante. Acrescentar algo importante. Está junto à média, porque é mesmo importante. Aliás, vocês nunca devem apresentar uma média sem um desvio padrão. E então, eu já tenho os dados a sair neste formato, ok? Vocês isto não conseguem em mais nenhum menu do SPSS. É este o único menu que permite isso. Os dados visualmente ficam bastante apelativos. Isto torna-se tão mais importante primeiro quando vocês têm muitos dados. Se estes são 3, copiar isto por uma folhinha de Word é fácil. Se tiverem muitos dados, torna-se muito importante depois vocês aplicarem aqui, junto do Excel, alguns truques. Eu também vos quero passar. Se vocês quiserem depois apresentar isto num formato de artigo, isto que está aqui não está em formato de artigo, mas muitas vezes nas colagens, nas revistas, nestes formatos, não são formatos adequados. Se quiserem colocar isto num formato de artigo, fazem aqui uns procedimentos bastante simples. Portanto, vão copiar todos estes, vão formatar primeiro estes dados para 2 casas decimais, depois vão copiá-los todos para um bloco de notas, ok? Vão selecionar e voltar a copiar, eliminá-los daqui, formatar todas as células, colocá-las como texto, copiar, e isto vai-vos permitir o quê? Vai-vos permitir que, ao utilizar aqui esta forma, uma forma bastante simples, portanto, desculpem lá, vamos só a média de padrão, que é aquilo que já mais se utiliza. Então, igual, eu quero apresentar estes dados no seguinte formato: média, n, abre aspas, espaço, parênteses, fecha aspas, n, desvio padrão, n, abre aspas, fecha parênteses, fecha aspas. Pronto. Eu tenho os dados neste formato, é um formato muito apreciado nas revistas. Copio para aqui, copio os dois, temos aqui juntinhos um ao lado do outro, junto estes, coloco aqui masculino, só o nome aqui, ponho aqui um p-valor, preparo isto tudo para entrar no meu documento Word, ok? Isto depois, muitas vezes, mais até do que manejar estatística, claro que é super importante manejar a estatística, mas este tipo de detalhes que eu vos queria passar também são tão mais importantes quanto mais dados vocês tiverem são tão mais importantes quanto vocês tiverem a lidar com muitos dados. Se também não lidar com poucos dados, até é bastante possível que isto não seja nada certo, porque vocês simplesmente copiam-nos manualmente e é simples. Se estão a lidar com muitos dados, basta multiplicar esta tabela que está aqui, em vez de ter estas 3 variáveis, posso ter 10, 20, acontece muitas vezes, isso quando estamos a descrever amostras. Muito facilmente vocês perdem 1 hora quando isto que está aqui demora 5 minutos a fazer. Ok? Portanto, é uma questão agora puramente de formatarem isto a vosso belo prazer, colocar isto da forma como costuma ser apresentado, formato da revista, é mais ou menos este, depois colocariam aqui o p-valor, não vou estar aqui a alongar muito mais, mas dá para ver de facto o potencial que isto tem. Eu acrescentaria depois todas as outras variáveis que fossem necessárias, porque basta aqui no Excel depois fazer isto, não é? Se houvesse mais variáveis ali, eu bastaria arrastar e até com elas todas, no caso preencho-me só com isto, não tenho nada. Ok? Então também vos queria deixar com este truquezinho aqui. Então, continuando. Então, isto é muito importante. Vamos então prosseguir. Ora bem, então, aquilo que eu vos disse há bocadinho que é super importante, antes de estatisticar, isto é óbvio que este termo não existe, não é? Há que planear, e planear é extremamente importante. Eu deixo-vos aqui com um exemplo daquilo que pode ser um resultado de um estudo vosso, Psychological Wellbeing, Comparison Between Smokers and Non-Smokers. Isto tem que estar na vossa cabeça, isto está aqui numa liberal, desculpem lá, Psychological Wellbeing, tem que estar perfeitamente na vossa cabeça aquilo que é isto. Antes de vocês partirem para um estudo, isto tem que estar na vossa cabeça. Esta tabela tem que estar. Tem que saber exatamente, vocês obviamente não vão saber que resultados são estes, isso é óbvio, não vão saber, mas esta tabela tem que estar na vossa cabeça. Ou por pesquisarem num artigo que já têm uma noção, isto tem que estar.
para depois vocês saberem exatamente o que têm que fazer. Se eu tenho uma variável contínua, que é a PWB, no caso que é a Psychological Wellbeing, vou compará-la por fumador ou não fumador, eu já sei que vou fazer uma de duas coisas. Ou vou fazer um t-teste para amostras independentes, ou vou fazer um teste Mann-Whitney. Ponto. Não há outra possibilidade. Eu faço um t-teste para amostras independentes caso esta variável que está aqui tenha uma distribuição normal, ok? Ou faço um teste de Mann-Whitney caso esta distribuição não importe o teste. Caso fosse o teste de Mann-Whitney, simplesmente eu aqui faria isto. Por teste por MW, teste de Mann-Whitney e ponto. Ok? E esses resultados, como eu disse, podem mesmo ser apresentados como formato de média dentro do padrão, sem qualquer problema, caso a distribuição seja simétrica. Okay? Ela tem que ser simétrica. Pode não ser normal, mas pode ser simétrica. Então, isto tem que estar na vossa cabeça quando planeiam e executam um teste qualquer. Então, vamos aqui ao exemplo do t-teste. Vamos imaginar que eu quero saber se o bem-estar psicológico se é igual ou diferente entre fumadores e não fumadores. Então, vou confrontar duas hipóteses. Portanto, a hipótese nula diz-nos que eu tenho uma igualdade entre fumadores e não fumadores, e a hipótese de facto é a desigualdade que vai sobre a realidade. Então, o que é que eu faço? Eu faço algo que parece simples, mas não, pode ser complexo. Principalmente se vocês estão a agilizar um estudo, são o grupo de fumadores e o grupo de não fumadores, e vamos aplicar uma escala de bem-estar psicológico para perceber se de facto são os fumadores ou os não fumadores que têm mais bem-estar psicológico. Okay? Portanto, aplicam o questionário aos dois grupos e ficam com os resultados de bem-estar psicológico para os fumadores e para os não fumadores. Então, aqui a nível do t-teste, nós temos aqui vários pressupostos. O pressuposto do outcome ter de ser contínuo, ou seja, eu não posso aplicar um t-teste num outcome ordinal ou categórico, como aqueles que nós vimos há um bocadinho do IMC categorizado, ou escala, não posso fazer. Tem de existir, ok? E volto a enfatizar, normal é simetria, mas para existir simetria não tem que haver normalidade. Eu posso ter uma distribuição simétrica sem ser normal. E tem de existir igualdade de variâncias. Aqui o t-teste permite, no caso de desigualdade de variâncias, a aplicação de um outro teste que se chama o teste Welch. Ok? Então, o outcome contínuo tem que ser medido numa escala métrica, ou seja, o peso, a altura, o rendimento, etc. A distribuição, a normalidade da distribuição tem medida com o teste Shapiro para N menor que 50 e com o teste de Kolmogorov superior 9 para tamanhos da amostra superiores a 50. A observação do histograma, como eu disse há bocadinho, é super importante, principalmente quando tem muitos dados. O teste Levene permite avaliar a igualdade de variâncias. Isto é tudo algo que sai no menu do t-teste, portanto não tem que se preocupar com isto, simplesmente souberem lidar com o menu do t-teste, sabem perfeitamente identificar aqui o teste Levene. E já sai lá a opção do teste Welch, ok? Portanto, quando a variável é do tipo ordinal, nós à partida vamos usar um teste Mann-Whitney, nem sequer vou medir a normalidade, ok? Se a variável é do tipo ordinal, ponto final, eu nem sequer meço a normalidade, não vale a pena. Se a variável é do tipo categórico, eu faço um teste aqui quadrado ou um teste Fisher, um teste que permite associar variáveis categóricas. Se a variável é do tipo, ou melhor, se a variável é do tipo contínuo, mas não é normal, eu vou aplicar um teste Mann-Whitney. E se a variável não tem igualdade de variâncias, eu utilizo como alternativa o teste Welch, é algo que já sai no output do SPSS. Okay? Como conclusão do t-teste, é exatamente aquela conclusão que eu já vos mostrei há um bocadinho. Aqui vou passar a desculpa, não liguei aqui isto laboral, se não me interessa, isto aqui é Psychological Wellbeing. Então, isto tem que estar presente antes de vocês fazerem o teste, como eu vos disse. E é extremamente importante que assim seja. Em relação ao p-valor, o p-valor vale o que vale, ok? Dá-se muito ênfase ao p-valor. Eu sou o primeiro a dar, o p-valor é extremamente importante. Mas, para casos de tamanhos da amostra muito grandes, e principalmente nesses casos, o p-valor pode e deve ser complementado com um tamanho de efeito. E há vários, vocês podem fazer pesquisa sobre tamanhos de efeito, há muitos tamanhos de efeito. Eu dou-vos um exemplo muito rápido, gasto 30 segundos nisto. As farmacêuticas, quando querem que um medicamento seja implementado, ou seja lançado no mercado, fazem estudos e lançam dados para o mercado, muitas vezes com p-valores altamente significativos. Nós vemos p-valores inferiores a 0,0000 e por aí fora.
Mas como eles recrutam muitos doentes, muitas vezes o tamanho de efeito é muito reduzido. Ok? E o tamanho de efeito não depende do tamanho da amostra. O p-valor depende, mas o tamanho de efeito não. Então, eu posso ter um medicamento espetacular a nível de significância estatística na comparação com o outro, porque simplesmente eu colhi 1000 indivíduos e estou a compará-los com outros 1000. O tamanho de efeito é que me vai indicar se o medicamento é clinicamente importante ou relevante no estudo, ok? Isto é extremamente importante vocês saberem, quando estão a tentar alcançar revistas com maior fator de impacto, o tamanho de efeito é algo que importa. O teste Mann-Whitney é uma alternativa ao t-teste, ok? Portanto, a pergunta é exatamente a mesma. Eu, em vez de médias, vou estar a lidar com medianas, ou não, como há um bocadinho disse, eu posso na mesma lidar com médias, mas o mais frequente é lidar com medianas. Sendo a variável simétrica, não há qualquer problema em usar as médias. Portanto, o teste Mann-Whitney não tem qualquer tipo de pressupostos. Portanto, o teste de amostragem é exatamente o mesmo. As conclusões são muito parecidas. Simplesmente aqui, em vez de apresentar a média, mais uma vez aqui, esqueçam no L-Browse, isso é que eu acho que o entre os fumadores e os não fumadores, eu, em vez de apresentar médias e ajustes padrão, apresento medianas e amplitudes interquartílicas, ok? E o p-valor é estatisticamente significativo para o teste Mann-Whitney, ok? Portanto, eu vou agora fazer aqui um exemplo para vocês verem na prática como é que isto funciona. Os dados que está aqui. Então, nós temos aqui então, o nível back, que está aqui, esta variável, que eu já preparei. Então, o que é que eu faço? Primeiro vou avaliar a normalidade da variável, ok? Já vimos um bocadinho como é que isto se faz, agora vou dar um bocadinho mais de relevância. Vou avaliar a normalidade da variável pelo fumador, ok? Se é fumador ou não, onde é que está aqui, como tabagismo, vou passar aqui para Factor List. Importante selecionar aqui em plots, esqueçam isto não é necessário, o histograma e o normal plots de teste, isto é importante para poderem ver a distribuição das variáveis, dou aqui um OK, e vamos ver então como é que isto se comporta. Portanto, aqui, vamos observar estes valores. Atenção, como estamos a lidar com uma amostra muito grande, isto vale o que vale, ok? Muito provavelmente o p-valor vai ser sempre significativo aqui, porque estamos a lidar com uma amostra grande, acima de 60 já é considerada uma amostra grande. E se vocês até quiserem aplicar o teorema do limite central, que também na minha opinião é discutível, não vou falar muito disso porque perderíamos aqui também muito tempo a falar dele, mas é discutível o teorema do limite central, quem quiser pesquisar, pode pesquisar muito mais sobre isso. Deve-se mostrar o histograma quando as amostras são amostras grandes, ok? Portanto, nós aqui estamos a ver esta distribuição. Ela é tendencialmente assimétrica, ok? Ela é assimétrica à esquerda. Temos aqui maior concentração de dados aqui à direita, para tabagismo igual a não. Para tabagismo igual a sim. Eu diria que a amostra segue aqui uma distribuição mais ou menos normal. Não há assim grande diferença face à normalidade, ok? Minha amostra, ela não é descabido dizer que ela tem alguma aproximação à normalidade. Eu podia fazer aqui uma tentativa de traçar aqui uma curva, não é totalmente descabido. Portanto, a inspeção visual é extremamente importante, principalmente quando eu tenho amostras muito grandes. Eu gosto de me repetir nestas ideias porque quero que as fiquem bem vincadas e que vocês entendam isso mesmo, e isso é uma justificação perfeitamente plausível para a aplicação de testes paramétricos, que é o caso que eu vou fazer agora. Portanto, eu vou aplicar aqui um t-teste, então. O t-teste está neste menu. Compare means, independent sample t-test. Então, o nível de bem-estar psicológico é a minha variável teste e o tabagismo é a minha variável grouping. Okay? Eu, à partida, já tenho que saber, porque defini, ok? Lembra-se há bocadinho que eu defini zero masculino, zero feminino, masculino. Eu tenho que saber, à partida, o que é que defini aqui. Eu já sei que coisa 1. Vou dar um OK e vamos ver o que é que acontece. Então, acontece que eu tenho aqui umas estatísticas descritivas, elas não estão tão bonitinhas como aquelas que saíram aqui em cima nesta tabela, se bem se recordam. Okay? E que permitiu fazer aquilo que eu fiz no Excel. São umas estatísticas descritivas que fazem parte deste package, sai por defeito. É mais trabalhoso depois se quiserem trabalhá-las no Excel. Eu tenho aqui as conclusões do teste, então. Se vocês se recordam, a primeira análise tem que ser então outros pressupostos. A normalidade, ok, garantimos-la pelo histograma, não há grandes problemas. O facto da variável ser contínua, também não há dúvidas, ela varia entre 0 e 30, portanto o facto dela ser contínua está garantido também. As variâncias têm que ser homogéneas. E isto vai-me mostrar aqui este teste, o teste Levene, ok? Como eu disse há um bocadinho, o teste Levene é que vai mostrar sobre a homogeneidade de variâncias, ou a igualdade das mesmas. Sempre que este teste tiver um p-valor superior a 0,05, e isto é aplicável ao t-teste, ao teste ANOVA, qualquer teste que tenha como pressuposto
a homogeneidade de variâncias, o teste de Levene vai indicar se existe ou não homogeneidade. E o teste de Levene, sempre que o p-valor é associado para superior a 0,05, as variâncias são homogéneas, ok? E eu vou ler o valor do t-teste depois, que é este valor que está aqui, na linha de cima, onde diz equal variances assumed. E este valor é o valor do t-teste. Então eu vou por aqui fora e reporto este p-valor, o 0,027. Foi o que eu fiz aqui nesta tabela, ok? Então vamos aqui à tabela do t-teste. Aqui, ok? 0,027. Se por acaso as variâncias não fossem homogéneas e aqui fosse 0,04, por exemplo, eu teria de reportar este p-valor que está aqui, que é o p-valor do teste do Welch. E isto é um detalhe que muitas vezes é esquecido nos procedimentos estatísticos. Eu gostava que vocês não esquecessem, até quando submetessem artigos para a Atamétrica Portuguesa, para a Atamétrica Student ou para outras revistas quaisquer, que não esquecessem de escrever nos procedimentos estatísticos que quando não foi utilizado o t-teste, foi utilizado o teste Welch, a alternativa. Isto mostra que vocês estão plenamente por dentro do assunto. Ok? Portanto, isto foi um exemplo do t-teste. Eu vou agora exemplificar a alternativa não paramétrica ao t-teste, ok? E aqui nós temos duas opções. Eu sou particularmente fã deste Legacy Dialogues. Gosto bastante de utilizar, já estou muito habituado, mas podem utilizar também esta alternativa do Independent Samples, ok? É só pesquisarem um bocadinho, é bastante straightforward como é que isto funciona. Vou entrar aqui em Legacy Dialogues, vou intuitivamente aqui o Independent Samples, ok? Vou então colocar nele bem-estar psicológico. Eu recordo que isto é puramente académico, porque de facto nós observamos pelo histograma que não havia assim grande diferença face à normalidade. Vou colocar aqui o tabagismo, já sei que isto é 0 e 1, ok? O procedimento é exatamente o mesmo, é o teste Mann-Whitney, esqueçam os outros testes, dou aqui um ok, e o teste Mann-Whitney mostra-me que temos aqui 0,011, ok? E é este valor que eu vou reportar. Caso utilizasse o teste Mann-Whitney, reportarei este valor 0,011, ok? Detalhe importante, no package do teste Mann-Whitney não sai medianas, ok? Sai este valor do min-rank, tem que ver com a forma como o teste é executado, não me vou prender com isto, porque senão vamos perder aqui muito tempo. Para vocês acederem às medianas, a forma que eu acho mais prática é usarem Q-tables, ok? Portanto, nível de bem-estar psicológico, é variável contínuo, vou pôr aqui. O tabagismo, vou pôr aqui em colunas. Temos aqui a média a sair por defeito, mas eu, como aqui, por exemplo, estaria interessado na mediana, vamos imaginar que eu estaria interessado na mediana, podia estar mesmo interessado na média, mas como já vimos a média há bocadinho, vou-vos mostrar. Imaginemos que eu estaria interessado na mediana, então, eu, a média tiro daqui, venho aqui, coloco a mediana, okay? E vou colocar aqui algo que eu gosto bastante, que é o percentil 25,75. White Selection. E então tenho aqui a tabelinha. Okay? Eu sei que a mediana no grupo dos não fumadores é 22 e a mediana no grupo dos fumadores é 18. Eles estavam essencialmente a dar a mesma conclusão que me deu no t-teste, de que as pessoas que não fumam têm mais bem-estar psicológico. Okay? Esta é a conclusão que nós tiraríamos do t-teste e é a conclusão que nós tiramos aqui também do teste Mann-Whitney. Tiramos a mesma conclusão. Eu gosto particularmente que nas tabelas sejam apresentadas as medianas e os percentis 25,75. Muitas vezes a apresentação é esta, que eu vejo. Vale o que vale, eu não gosto muito, eu apresentei aqui porque é uma apresentação muito frequente, coloquei aqui, mas eu prefiro e acho mais informativo colocarem isto desta forma, ok? Portanto, apresentar o percentil 25,75, no caso é 16 a 25, ok? Este formato para mim é bem melhor. É muito mais informativo. Eu sei que 25% das pessoas aqui tiveram valores até 16 e 25% das pessoas têm valores a partir de 25. Okay? Que é completamente diferente eu ter aqui um valor de 4, que é a diferença do percentil 25,75, que para mim não me diz absolutamente nada. Okay? Temos que andar aqui a fazer contas para chegar à mesma informação. Portanto, prefiro que a informação, isto é, portanto, mais ou menos é pessoal, mas eu prefiro que ela me seja apresentada neste formato e eu acho, sinceramente, que é o que devem fazer também. Para quem lê, é bem mais informativo. Pronto. O teu teste está apresentado. Vamos então avançar um bocadinho mais. Vamos, por exemplo, aqui fazer um conjunto de outros testes, só para vocês ficarem com uma ideia. Vamos, por exemplo, ficar aqui um teste nova, que o pessoal é por residência. O princípio é o mesmo, tem que testar a normalidade na mesma, nível de bem-estar psicológico, tem que testar na normalidade agora em relação à residência, ok? O SPSS tem uma coisa ou outra, ele marca as minhas opções, ok? Não tenho que estar sempre a dar aqui nestes menus.
Vou ver o que é que acontece aqui a nível da normalidade. Vamos ver aqui os testes. Portanto, aqui já temos uma situação um pouquinho diferente. Aqui no teste Shapiro-Wilks, aqui quem vive na vila, temos menos de 50 casos aqui, já dá acima de 0,05. Ou seja, aqui no teste Shapiro eu já tenho normalidade garantida aqui. Como eu tenho muitos dados aqui assim, ok, tenho mais de 60 dados aqui na cidade e na aldeia, e eu aconselho sempre, mesmo aqui aconselho a ver, mas aconselho sempre a vermos o histograma. Vejam aqui, claramente pode ser enquadrado numa distribuição normal. Não foge assim muito disso. Aqui também e aqui também. Portanto, eu tenho condições de aplicar aqui um teste paramétrico. Ok? Então, mais uma vez, vamos usar aqui o algoritmo de há bocadinho, vem aqui aos tables. E o bem-estar psicológico, tirei aqui o FUMA, já não interessa. Vou colocar aqui a residência. Ok? Venho aqui assim, agora já estou interessado na média no desvio padrão. Tiro isto aqui, min. Chegar aqui no ST para chegar ao desvio padrão, standard deviation. E aí está. Já tenho isto de forma clara. Podem depois usar aquele truque no Excel para apresentarem os dados neste formato. E agora tenho que saber descortinar então qual é que é o p-valor da nova. Okay? Portanto, observando o que está aqui, em princípio isto não vai dar grande resultado. Pelo que eu estou aqui a ver, temos 19,19, 20,67, 20,66 e provavelmente a nova não será estatisticamente significativa, ou quase de certeza. De qualquer forma, vamos aqui então a este menu, comprar menos, one way a nova. Okay? Temos 3 grupos, então temos que utilizar a nova. O teste sim-se apenas a 2 grupos. Então, nível de bem-estar psicológico. Então, livre na aldeia, na cidade, no contexto de residência. Aqui já não é necessário marcar as opções, ou seja, aqui não tenho grouping, que eu tenho que marcar o 0, 1 ou 2. Aqui não é necessário. O teste nova tem este package, não é? Porque os packages são feitos por pessoas diferentes e depois a IBM acaba por integrá-los no programa, então isto nem sempre segue a mesma lógica. E então, aqui no caso, o que acontece é que nós não temos que marcar essas opções, o teste faz-nos isso por nós. Muito importante aqui no teste da nova, marcar esta opção que está aqui, teste da homogeneidade de variâncias, ok? A nova tem que ter a homogeneidade de variâncias garantida. Quando o teste da homogeneidade de variâncias não está garantido, eu tenho a opção de usar ou o teste Welch ou o teste Brown-Forsyth para garantir a normalidade, para garantir a aplicação à mesma do teste da nova, ok? Isso é uma coisa que raramente é reportada também, mas devia ser mais vezes reportada. Como eu já fiz as descritivas aqui naquele menu dos tables, eu já não vou ter necessidade de pedir as descritivas, ou melhor, não teria, de qualquer forma vou pedir aqui na mesma, mas já não teria necessidade. Este menu para já vamos deixar assim, para não vos amassar com muita informação. Extremamente importante aqui no teste da nova, eu tenho que marcar aqui uma opção no post-doc, ok? O p-valor do teste nova, quando sair, vai-me dizer que há pelo menos uma diferença entre um par de grupos. Ou seja, eu posso ter diferenças da vila para... Desculpem lá, tenho que ver. Da vila para a aldeia, ou da cidade para a vila, ou da cidade para a aldeia. Mas eu não vou saber, com o p-valor do global do teste nova, entre que categorias é que estão estas diferenças. Então eu tenho que marcar aqui uma opção no post-doc. Eu gosto bastante deste teste de Tuckey. É um teste sensível, sem ser exagerado. Não marquem, por favor, este LSD, que não tem nada a ver com a declamina do ácido lisérgico, ok? Não marquem esta opção. Esta opção significa Least Significant Difference. Ela não faz correção nenhuma, ok? Ela simplesmente, qualquer significância que surja no teste, ela vai apanhá-la. Não faz qualquer correção. Quando eu estou a comprar mais 2 grupos, eu tenho que fazer uma correção erro tipo 1. Isso não vale a pena estar a desenvolver muito mais, mas tem que fazer uma correção aqui no p-valor do teste anual. Okay? Quando fazem testes múltiplas comparações, é praticamente obrigatório. Ou este teste Tuckey, que eu considero mais apropriado, ou o teste de um ferrónico, que é um teste muito conservador, quando ele apanha diferenças, é porque realmente as diferenças existem. Eu geralmente opto por este teste Tuckey, que é um teste um bocadinho menos conservador, mas sem ser tão liberal como este LSD aqui, porque ele apanha praticamente todas as diferenças, muitas vezes praticamente elas nem existiam. Okay? Portanto, vou marcar aqui esta opção de teste Tuckey, caso continue. Ela não vai ser grande coisa aqui, esta opção, porque muito provavelmente o teste nova não vai ser significativo. Aí está. Ele não é significativo, ok? Estão aqui a ver? Portanto, tem aqui o teste F, o teste nova não é estatisticamente significativo, o que indica que, ao longo dos 3 grupos, os níveis de bem-estar psicológico vão ser mais ou menos idênticos. E nós vimos que, de facto, é isso que acontece. Já tínhamos visto isso, não há grandes diferenças. O que o teste post-hoc nos iria dizer era, ao comparar a aldeia com cidade, ele dá-nos um determinado p-valor. Estão a ver que este p-valor é diferente da aldeia com a vila, ok? Aqui é superior. E eu, sem olhar para os dados, posso intuir que, por este p-valor ser inferior a este,
Okay? E eu já sei que a diferença da aldeia para a cidade vai ser superior à diferença da aldeia para a vila. Porque este erro tipo 1, que é o p-valor, é superior, ou seja, os resultados da aldeia e da vila vão ser mais próximos do que os resultados entre a aldeia e a cidade. Vou confirmá-los então aqui. Portanto, os resultados de aldeia e cidade. Aldeia temos a 9,19, cidade temos 20,67 e os resultados entre aldeia e vila são mais próximos. Aí está, portanto, 19 para 20,65 e aqui 19 para 20,67. O p-valor é também mais elevado aqui nesta comparação porque este desvio padrão é mais alto, ok? Sempre que nós tivermos desvios padrão mais elevados, os p-valores tendem também a ser mais altos, porque eu tenho mais heterogeneidade de dados ao longo da distribuição. Está bem? Também é uma coisa, é um detalhezinho técnico, não interessa muito para o reporte de dados, porque ninguém sequer menciona ou faz referência aos desvios padrão no texto. É um apêndice, como eu costumo dizer, surge ali um bocadinho ligado à média. É algo que é obrigatório reportar, você tem que reportar isso nas tabelas, tem que reportar isso nos textos, mas não se faz menção a isso. Okay? Simplesmente é algo que devem reportar. Pronto, finalizado que está o teste nova, vamos tentar então avançar para dar aqui um exemplo do que é um teste de quadrado. Portanto, IMC categorizado versus residência. Então, nós vamos ver, por exemplo, se por residência há variação de IMC. Mais uma vez, vamos recorrer aqui às tables. Então, se vos mostrar isto, porque isto de facto é importante. Vamos manter isto aqui e vamos agora colocar aqui o IMC categorizado. Se repararem, ele por defeito já assumiu a percentagem. Ok? Então, a eficiência no aspecto é muito esperto. Como isto está definido como variável categórica, ele imediatamente assumiu que vai calcular uma frequência absoluta e uma relativa. E muito bem. Portanto, é o que nós vamos deixá-lo assim. E então nós temos os dados apresentados desta forma. Eu sei que as pessoas que têm excesso de peso estão ligeiramente mais na vila. Provavelmente isto não será estatisticamente significativo, mas é o que me está aqui a mostrar a tabela. Okay? Portanto, eu agora, para obter o p-valor, faço Analyze, Descriptive Statistics, Scroll Stats, e vou então colocar, vives na cidade, vila ou aldeia, vou colocar em column, que é como está na tabela, para a orientação ser a mesma. O IMC, vou colocá-lo na linha e agora, detalhe importante. Entrar aqui em estatísticas é obrigatório, marcar o φ quadrado. Okay? Marcar o φ de Kramer são os tamanhos de efeito associados ao φ quadrado. Alguns revisores solicitam isto que está aqui. O φ é para tabelas do tipo 2x2, que não é o caso, esta é uma tabela do tipo 3x2, ok? Mas peçam isto, que está aqui que é importante. Depois há um aspecto importante. Muitas vezes as pessoas esquecem-se de reportar o teste de Fisher porque ele não surge diretamente no SPSS. O teste de Fisher é uma alternativa ao teste de quadrado, onde não se cumpre o pressuposto do máximo de 20% de células com frequência esperada inferior a 5 do teste de quadrado. E quando esse pressuposto não está cumprido, é obrigatório reportar o teste de Fisher. O teste de Fisher não surge por defeito no SPSS em tabelas de tipo 2 N por N. Okay? Surge por defeito em tabelas de tipo 2 por 2. Ponto. Para surgir em tabelas tipo N por N, 3 por 2, 3 por 3, 4 por 3, etc. Tem que entrar aqui em Exact. Tem que marcar esta opção, que diz Exact, está aqui, para ser o teste do Fisher. E este time limit for test 5 minutes, isto está aqui é mesmo sério. O teste de Fisher é tão exigente a nível computacional que o PC pode crashar enquanto vocês estão a fazer este teste. É mesmo a sério. Mesmo máquinas poderosas podem crashar porque o teste é um teste que usa permutações e então é um teste muito exigente a nível computacional e se tiverem a lidar com tabelas 6x6 ou 6x7, até nem aconselho nada a usarem este teste. É preferível partirem para outra opção ou fazer concatenação de categorias, colapsar categorias, incluir, por exemplo, sei lá, a vila incluída na cidade. Aqui não vamos ter grandes problemas porque é 3x2, mas se eu tivesse, sei lá, 10 categorias, vila, cidade, aldeia, freguesia, qualquer coisa para fora, podia agregar categorias para me ser mais fácil depois a aplicação deste teste. Vamos dar aqui continuo, vamos dar OK. Se reparem, ele já está a demorar aqui um bocadinho, estão a ver aqui no cálculo das iterações, demora logo um bocadinho a computar o teste de Fisher. E então, o que é que acontece aqui? Por acaso ele aqui apanhou-me diferenças significativas. Ainda bem que às vezes isto não sai ao lado. A estatística é importante, por vezes surpreende. Como nós temos uma amostra muito grande, esta diferença que está aqui, 14,6% para 13,9% ou 13,2%, ele apanha como significativa. Se repararem aqui, eu tenho o cumprimento integral do pressuposto.
0% de células têm frequência esperada inferior a 5, ele tem que ter um máximo de 20%, ok? Ele está completamente cumprido. Vou observar o texto de quadrado que está aqui, que dá um valor de 14,78 e o nível de significância 0,005. Ou seja, eu aqui poderia dizer que a prevalência de excesso de peso, ou melhor, que existe uma associação entre excesso de peso com a vila, ok? Em que a prevalência é superior nesse contexto de residência. Por outro lado, é inferior na aldeia, ok? Era aquilo que eu poderia tirar como conclusão. A nível do tamanho do efeito, é um tamanho do efeito reduzido, ok? É o V de Kramer, não esquecemos que estamos a lidar com uma tabela de 3x2, o FI é para tabelas do tipo 2x2 e o V de Kramer para tipo de tabela N por N. O tamanho de efeito é reduzido e é por isso que o tamanho de efeito é importante. Quando eu tenho amostras grandes, volto a frisar e a ressaltar este ponto, muitas vezes o valor é significativo, que é o caso. Tenho que observar o tamanho de efeito para perceber que a valia do resultado é reduzida. Ou seja, o valor é significativo, mas não é nada especial. Se eu tivesse que implementar uma medida de saúde pública, por exemplo, eu não iria fazer provavelmente aqui neste contexto, porque não estaria muito preocupado com esta diferença de um ponto percentual aqui entre a vila e a aldeia, ok? A menos que se estivesse a tratar de, sei lá, 1 ou 2 milhões de habitantes obesos, em que eu poderia ficar preocupado, penso que não será o caso, eu não, se calhar não iria intervir aqui. Por isso é que o tamanho do efeito tem uma importância relevante. Okay? Vamos avançar então aqui, por exemplo, para o texto, coeficiente de evolução, para cobrirmos aqui mesmo o básico. Então, vamos aqui, Beck, Kitstein, Rosenberg. Vou mostrar então o que devem fazer quando queremos relacionar variáveis contínuas. Então, o coeficiente de correlação de Pearson ou Spearman serve para nós relacionarmos variáveis contínuas. O coeficiente de correlação de Spearman, em particular, também pode ser aplicado a variáveis contínuas, ordinais, ou quando não está a normalidade garantida nas variáveis contínuas. Mais uma vez, como é que começa a normalidade nas variáveis contínuas? Eu começo aqui neste menu. Portanto, vou aqui buscar aqui o bem-estar psicológico. Por acaso eu não tenho aqui estas escalas do Rosenberg. Não faz mal. Eu vou. Pronto, então. O seguinte. Passar estas três variáveis para aqui assim. Vou aqui a estatística. Desculpa lá, Netbox. Como eu estou na tabela de dados, ele já me está a pedir outra vez para colocar estas estatísticas que tenho que expor. E vou ver como é que isto é a nível de normalidade, para ver como é que as variáveis se comportam. Estamos a lidar com amostras grandes, mais uma vez, as significâncias são baixas aqui. Vou olhar para o histograma, ligeiramente assimétrico aqui à esquerda. O outro histograma perfeitamente normal, sem qualquer problema, apesar de ter sido significativo. Estão a ver que isso muitas vezes não indica nada. Também os amostras elevados. Aqui há uma assimetria aqui à esquerda, mas não é. Eu acharia plausível considerar esta distribuição como uma distribuição tendencialmente normal. Temos que ser um pouquinho. Temos que utilizar aqui do bom senso também. Temos aqui um valor muito elevado aqui à direita, mas se ele não existisse, nós estaríamos aqui na presença, se ele estivesse mais ou menos por aqui, estaríamos na presença de uma distribuição mais ou menos normal. Como temos muitos dados, nós podemos utilizar o coeficiente de correlação de Pearson. Nós podemos também observar aqui a assimetria, ao bocadinho não vos falei, por estes coeficientes que estão aqui, ok? Temos aqui assimetrias abaixo de 1 ou de menos 1, não são nada preocupantes. Então, temos esta aqui, menos 0,57, absolutamente nada preocupante, esta muito menos e esta muito menos, ok? Aqui temos o coeficiente de cortose, que indica se a curva portanto, se é mais aguçadinha ou menos aguçadinha. Também não temos grandes preocupações, está tudo abaixo de 1 ou de menos 1. Portanto, nós aqui podemos perfeitamente utilizar as estatísticas paramétricas. E então, nós vamos utilizar aqui o coeficiente de correlação de Pearson. Estas variáveis para aqui, isto já está marcado. Vou só marcar Spearman por uma questão académica, para vocês verem como é que os resultados saem. E então, eu tenho aqui o coeficiente de correlação de Pearson, diz-me que o nível de bem-estar psicológico se relaciona de forma positiva com o KID-SCREAM, que é um teste de personalidade, e com a escala de autoestima de Rosenberg. Ou seja, quem tem um nível de bem-estar psicológico elevado
tem também aqui um nível de uma percepção de saúde elevada e uma autoestima elevada. A mesma coisa acontece em quem tem tanto uma percepção de saúde elevada e a escala de autoestima que também é elevada. Posto isto, as conclusões aqui da Question de Pulsão de Spearman são mais ou menos as mesmas. Posto isto, eu posso estar interessado em avaliar qual é que é o impacto, deixa-me só ver o que é que eu sugeri aqui nos slides, o impacto do, por exemplo, do Kids Screen e do Rosenberg no bem-estar psicológico, ok? E para isso eu vou fazer uma regressão linear. Todas as minhas variáveis são de tipo contínuo, é um dos pressupostos. Ou melhor, desculpem, não é nada pressuposto. O pressuposto para a regressão linear, e eu queria enfatizar isto, muitas vezes também é um erro que já tenho visto nos artigos escritos, infelizmente acontece. As pessoas vêm muito marcadas, e eu percebo os pressupostos anteriores dos t-test, do teste nova, etc. Não é a variável dependente, que no caso é o bem-estar psicológico, tem que ter uma distribuição normal, ok? São os resíduos da regressão que têm que ter uma distribuição normal. Portanto, eu posso ter uma variável completamente assimétrica, dependente, e posso mesmo fazer uma regressão linear. Eu tenho que confirmar que os resíduos da regressão são normais, ok? Isso é que tem que acontecer. A variável tem que ser contínua, não tem que ser normal. Estas variáveis podem ser de qualquer natureza, podem ser ordinais, podem ser categóricas, não há problema. É uma questão de vocês saberem manipulá-las, ok? Não há qualquer problema. Então, o que é que eu vou fazer? Vou dizer que vou aqui entrar neste menu, Regression, eu vou-me abster aqui de muitos comentários sobre as análises diagnósticas, elas são muitas, mas o tempo não dá para cobrir tudo. Entro aqui em Linear, e então, vou dizer que nível dependente é o bem-estar psicológico, as independentes são estas duas variáveis que estão aqui, ok? E eu vou pedir o Normal Probability Plot, ok? Um histograma, e vou pedir aqui, pois se calhar não vos vou amassar muito com isto, vou só pedir. Outro dos pressupostos importantes tem a ver com a homocedasticidade das varianças. Então tenho que pedir um gráfico dos resíduos observados versus os resíduos perdidos. Algo deste estilo assim. Eu não vou alongar muito sobre isto. Isto é que é extremamente importante. Vocês têm que, aqui no seio, guardar os resíduos padronizados. Okay? Guardam-nos. Ele vai criar uma variável nova com os resíduos padronizados. E esta variável tem que ter uma distribuição normal. Okay? Vou fazer continue. Vou fazer OK. Ele vai criar aqui a minha versãozinha. Aliás, eu, naquele menuzinho já, aquela marcação que eu fiz ali há bocadinho no menu, ele já me tirou aqui o histograma. Okay? Vocês veem que o histograma é perfeitamente normal. A nível de resíduos estamos conversados. Perfeito esta regressão. Não há qualquer problema. A nível da homocedasticidade, sem qualquer problema, não há qualquer tendência aqui. Se eu tiver um padrão deste estilo assim, ou um padrão deste estilo assim, que eu posso estar preocupado, ter um padrão completamente aleatório, não estou nada preocupado com esta regressão. Esta variável que está aqui foi o ZR1, geralmente não pode conter valores inferiores a menos 3 ou superiores a 3. Tenho aqui este valor superior a 3. Se quiserem, podem eliminar este registro, ok? Fazer aqui o clear, se forem muito puristas. Eu tendo a não ser. Um valor não me parece que seja nada preocupante, porque o histograma é completamente normal. Vamos ver só o inverso. Temos aqui outro valor, ou melhor, temos aqui 4 valores. Também não me parece preocupante. Se tivéssemos na ordem de 10, 15, 20 valores com resíduos inferiores a menos 3 ou superiores a 3, estaria um bocadinho mais preocupado. Neste caso, não estou suficientemente preocupado. Como temos muitas observações que vocês podiam optar por retirá-las, mas eu tendo a ser um bocadinho flexível aqui neste tipo de análise. Ok? Portanto, aqui fariam exatamente o que eu fiz há bocadinho, só que agora trata-se desta variável. Vamos observar o histograma, ver a normalidade da variável. O teste estatístico ao homógrafo criminal, estão a ver que ele já quase marca a variável como normal. Estamos a falar aqui de 382 observações e apesar do teste ser significativo para 0,05, reparem que ele já não me dá o que dá o teste Shapiro. Já marca esta variável com uma proximidade à normalidade. E vem o histograma da variável, é muito bonito. Claro, é uma distribuição aproximadamente normal, sem grande erro. Estas três tabelas são as tabelas de interesse. O que vocês devem. O R quadrado ajustado está aqui. Não este, ok? É este R quadrado que devem reportar. O R quadrado ajustado
faz um ajuste para a introdução de cada uma das variáveis independentes. Se tiverem mais que uma, devem usar este R quadrado. Tende a ser um bocadinho mais baixo do que este, mas é o que devem utilizar. O que este valor indica é que 60% das variáveis independentes explicam a variável dependente. Okay? Este teste ANOVA diz-nos que há pelo menos uma variável que tem impacto na variável dependente. Okay? Ele é completamente significativo, é basta fazer 0,1. E agora vamos ver que variáveis é que são essas e qual é que é o seu impacto. Então, nós temos aqui o kid screen, que nos diz que por cada ponto a mais no kid screen, okay, o nosso bem-estar psicológico tende a subir 0,45, é o que nos indica isto. Se eu tenho uma criança com um kid screen 10 pontos acima de outra, eu vou ter tendencialmente um bem-estar psicológico mais 4,5 nessa criança com um kid mais elevado de 10 pontos. Okay? Portanto, vou ter qualquer coisa mais 4,5. E isto é estatisticamente significativo. Aqui na escala da Rosenberg, se eu tenho uma criança com, ou melhor, por cada ponto acima da escala da Rosenberg, eu vou ter um bem-estar psicológico 0, portanto, mais elevado 0,405. Atenção que isto não é uma multiplicação, é mesmo mais 0,405. Se eu estivesse a fazer um cálculo em que eu tinha um kid screen de 10 e uma escala de Rosenberg de 10, o que eu faria era, na regressão, menos, que portanto, é a minha constante, é o ponto inicial da minha regressão. Isto é, portanto, é matemática, eu sei que isto é um bocado ridículo, nós não vamos ter valores de bem-estar psicológicos negativos. Mas eu teria menos 5,315 mais 10 vezes 0,451, caso a criança tivesse um kit screen de 10, mais 10 vezes 0,405, caso a criança tivesse um kit screen, um Rosenberg de 10. Okay? E era assim que eu prediria, melhor dizendo, os resultados dessa criança. No fundo, o que isto indica, de uma forma muito genérica, é que tanto uma variável como outra têm uma associação positiva com o bem-estar psicológico. Ou seja, crianças que têm uma percepção da saúde elevada tendem a ter um bem-estar psicológico elevado, crianças que se sentem bem com a sua autoestima tendem também a ter um bem-estar psicológico elevado. É o que nos indica a nossa regressão. O que vocês devem reportar, como eu disse, é de facto este R quadrado ajustado, é o teste F, e depois fazer uma tabelinha com este valor, o F5 beta, o respectivo R padrão e o que é o valor a ele associado. Okay? Não vale a pena reportar nada de especial sobre os resíduos, é simplesmente dizer que foi garantido o pressuposto de normalidade dos resíduos. Pronto, deixem-me só ver. Eu tinha aqui mais algumas coisas que gostava de vos falar, mas eu dado a adiantar da hora, eu não sei se posso falar um bocadinho mais sobre estas coisas, terei mais 10 minutos. Não sei também se há interesse nisso mesmo. Eu pedi aqui ao António que me desse aqui algum feedback. Não sei se ele está por aí. Sim, estou aqui. É como preferirem. Se nós ainda temos tempo, portanto. Pronto. Eu não sei se estava programado para 1h30, penso que era o que André me tinha dito. Não sei se é verdade ou não, também já não me recordo. Sim, entre 1h30 e 2 horas, mas se ok, então mais se calhar 10 minutos. fazemos assim. Pronto, se calhar fazemos assim. Eu tenho mais algum tempo. E estas. Eu fui um bocadinho rápido agora nesta parte final, porque eu se calhar a opinião a quem nos está a ver. E a quem nos está a ver. Se quiserem que eu aborde algo, ou do vosso projeto que tenham, ou sei lá, se quiserem que eu aborde algo que esteja um bocadinho fora daquilo que eu falei, independentemente do que seja, que eu eventualmente saberei falar daquilo que me colocarem, e eu peço que me digam agora, porque eu posso fazê-lo, tenho aqui vários dados para isso, penso eu. Por isso é uma questão de vocês questionarem, eu posso fazê-lo. Boa tarde, consegue-me ouvir? Perfeitamente, sim. Eu por acaso tenho uma dúvida, mas não sei se posso monopolizar assim a sessão. Mas quando nós temos uma variável em que e permitimos que essa mesma pergunta tivesse várias respostas, como é que se analisam essas variáveis? Ok, muito bem. Então é assim, muito bem. Agradeço a questão. É de facto uma questão pertinente e vai ser útil para toda a gente. Presumo eu que seja uma questão de tipo qualitativo. A pessoa pode escrever livremente, certo? É isso? Acaba por ser
isso, imagino que eu lhe perguntava quais são as suas cores preferidas e dava 10 Pronto. e podia escolher várias. Muito bem, muito bem. Então é assim, muitas vezes o que acontece, por isso que eu gosto muito do Excel, muitas vezes o que acontece é que vocês preenchem um inquérito online, no SurveyMonkey ou no Google Docs ou algo do género, e ficam com umas respostas, deixem-me ver se eu era capaz de vos encontrar uma variável desse estilo. Eu sou capaz de ter... Mas não faz mal, eu criei aqui alguma coisa nos campos, está bem? Vamos imaginar... Por exemplo, vamos imaginar que era esta variável, algo do género. Como é que se chama que eu não apanhei? Inês. Inês, era algo do género, não é? Sim, exatamente. Muitas vezes acontece isto, vocês fazem um inquérito qualquer e as pessoas respondem, por exemplo, quais foram os principais motivos que levaram a vir à consulta da MGF, por exemplo. E as pessoas respondem o que lhes apetece, ou então até respondem lá as opções que vocês colocam, mas o SurveyMonkey ou o Google Docs muitas vezes dá-vos este tipo de resposta. Dá bronca, não é? Porque vocês para analisar isto é complicado. Então o que é que vocês devem fazer? Se receberem dados neste formato, ou mesmo que seja num formato puramente string, não é? Cadeias de texto, podem utilizar aqui uma ferramenta do Excel que é a seguinte, não sei se já conhecem ou não, se não conhecerem eu vou mostrar. Utilizam isto, passar texto para colunas, ok? Vêm aqui assim, então dizem que os textos são separados por vírgulas ou tabulações, vamos avançar. No caso não há uma tabulação, é um ponto e vírgula, ok? Seguinte, concluir, ok? Estão a ver, ele separou-vos imediatamente em 3 colunas, certo? Então, agora o que é que vocês podem fazer? Isto sendo assim, parece muito simples, porque eu só tenho pouquinhas cores, tenho poucos doentes. Isto é tão mais complexo quando eu tenho uma base de dados de 200 mil sujeitos. Se tiver uma base de dados muito grande, fazer isto à mão é extremamente complexo. Então o que é que eu vou fazer? Vou criar aquilo que se chama variáveis dummy, de forma manual, ok? Então, eu coloco aqui azul, coloco aqui verde, eu sei que são as cores que surgem, não é? Cinza, mais cores surgem, preto, ok? Este exercício ainda é manual, branco. Depois tenho verde, tenho vermelho. Estou-me a esquecer de alguma, Inês? Veja lá. Acho que depois só 2 vezes verde, mas de resto acho que estão todas. Azul, cinza, preto, branco, verde, amarelo. Não esqueci de alguma, também já vamos ver. Ok, então agora é assim. O SPSS não dá para grandes voos. Aqui no que diz respeito a esta categorização, é essencial vocês fazerem isto aqui no Excel. Então, o que é que fazem aqui? Um truque. Para quem não conhecer, claro, para quem conhecer, vai recordar. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou contar se, ok? Contar se o quê? Então, eu vou contar nestas células que eu tenho aqui, em todas estas, vou contar se, o quê? Se eu tiver azul, ok? Portanto, abro aspas e faço isto, ok? Então, ele conta-me se eu tiver azul, certo? Faço isto e depois faço isto. Ok? Aqui, desculpa lá, não era para fazer isto. Aqui, ele vai contar se azul em cada um das colunas, ok? Então ele só conta aqui, que é onde tem. Ok? Desculpa lá, aqui não tem. Porque é que não está? Porque é que não está a aparecer aqui? Preto, branco, azul. Eu vou copiar esta fórmula para aqui. Só confirmar. Tenho que alterar isto para cinza. O que estamos aqui a fazer no fundo são processos de variáveis dummy. Eu estou a contar manualmente no seu Excel que está a fazer por mim, não é? Exatamente, está a aparecer
ser aqui cinza. E eu vou repetir, eu queria saber porque é que está a contar azul, o Excel às vezes tem assim, faz umas fintas, eu tinha que fechar e voltar a abrir, mas agora, por uma questão de economia de tempo, não vou fazer. Eu vou repetir isto para todas as outras variáveis, ok? Se eu por acaso tiver, deixem-me ver se eu tenho aqui alguma coluna em que eu tenha duas variáveis. Eu vou repetir aqui azul para ver se eu... Ele aqui já me ia contar dois. Não faz mal, ok? Eu estava interessado, imaginemos que a pessoa tinha respondido duas vezes azul. Eu estava aqui a perceber qual é que era a sua cor preferida. Okay? Então, o que é que eu iria fazer? Depois de eu ter preenchido isto tudo, claro que se eu tivesse isto tudo, imaginem que é 200, 300 pessoas, isto ficaria super preenchido. Depois de eu ter isto tudo preenchido, ok? Eu pegava nestes dados todos, copiava-os para uma nova folha, assim. Copiava apenas valores, depois os respectivos cabeçalhos. Portanto, se fosse 2, por exemplo, substituir por 1 e por aí fora, se eu tivesse 3 e por aí fora, eu aqui só vou só repetir estes valores aqui só para não perdermos muito tempo. Ficaria com algo deste estilo assim. Okay. Com o respectivo ID. E depois passaria isto para um SPSS, ok? Como eu sei que no SPSS as variáveis estão em new data, copio para aqui as variáveis e depois os dados, ok? E depois os dados, ok? Copio para aqui os dados, está feito. Simplesmente chego aqui e digo, se quiserem não, assim, repito isto para todas as variáveis, dá para fazer copy-paste perfeitamente. Atribuo aqui as categorias, vou fazer copy-paste também. Um bocadinho rápido só para podermos avançar. Ok, pronto. Então eu tenho aqui as pessoas e tenho aqui as respectivas respostas. Então que a pessoa número 1 prefere a cor azul e a cor preta e a cor verde. A pessoa número 2 não prefere nenhuma cor, não respondeu nada. Nesta pergunta, por exemplo, não respondeu. Eu tenho a pessoa 3, claro que isto é um exercício especulativo, é óbvio, não é? Eu tenho aqui a pessoa 3 que prefere a cor cinza, branca e vermelha e amarela e por aí fora. Ok? Isto é válido para cores, para, sei lá, motivos de consulta, tudo o que seja respostas categóricas é válido nesse sistema. Claro que isto vai estar tão mais dificultado quanto mais complexas forem as respostas. Se vocês perguntarem às pessoas os motivos de consulta para verem, sei lá, motivo de consulta para ir a... Como é que se chama? Outra coisa assim do género. As pessoas podem responder o que lhes apetecer, podem responder, sei lá, check-up, o interesse, whatever, o que for. Quanto mais respostas diversificadas houver, mais está o trabalho do vosso lado de criar estas categorias que estão aqui. No caso foi básico, porque eram cores, mas se forem categorias muito... tenham um pouco de suporte nos elementos de texto das respostas, vocês têm que criar categorias. Chama-se isso a metodologia de Varda. Não sei se já ouviram falar. Análise de conteúdo. É sempre também. Não sei se respondi, Inês, era mais ou menos isto. Isso, obrigada. Mais dúvidas que vocês tenham que eu possa responder. Mesmo que seja alguma coisa do vosso projeto, não há qualquer problema. Se tiver, até se tiverem um projeto em curso, queiram perguntar, se querem analisar alguma coisa em especial, que, pronto, nem que seja complexo, estejam à vontade para perguntar, porque eu posso responder. Pronto, se ninguém mais tem dúvidas, eu posso avançar. Vou entrar aqui, vamos até às vou entrar aqui no que eu gosto bastante. Vou-vos fechar isto aqui. Vou-vos mostrar
aqui um bocadinho do que o SPSS pode fazer, que não sejam só estas coisas mais básicas, ok? Portanto, vamos aqui entrar na sobrevivência. Então, primeiro, o que é a análise de sobrevivência? A análise de sobrevivência é uma análise que me permite identificar, ou melhor, quantificar, sei lá, se for a morte, não precisa ser a morte. Pode ser a morte, pode ser uma doença, pode ser uma recidiva, pode ser um evento positivo. Geralmente, como fala-se em análise de sobrevivência, nós associamos muito à mortalidade. Mas não tem que ser. Pode ser, eu posso fazer uma análise de sobrevivência para, sei lá, para a toma de um medicamento, por exemplo. Eu tenho que ter um evento do tipo 0 ou 1. O evento ou surge ou não surge. É uma condição essencial para a análise de sobrevivência. É ter esse tipo de evento. Outra condição é eu tenho de ter um tempo. E eu tenho que ter um tempo que me dê entre a minha data de primeira observação e a minha data de fim da observação. A data de primeira observação pode ser uma data de diagnóstico, pode não ser, ok? É o que vocês quiserem. Pode ser uma data de entrada no estudo, pode ser uma data de diagnóstico, pode ser o onset de uma doença, pode ser o que vocês quiserem. Pode ser, por exemplo, a data de que a pessoa começou a fumar, não interessa. É uma data de início de estudo, isso é definido por vocês. Depois, há o evento, que no caso aqui, para facilitar, eu vou considerar a morte, mas pode ser outro evento, pode ser outra coisa qualquer. E com base nessas duas datas, eu vou calcular um tempo, ok? Eu tenho um tempo de início de estudo, qualquer, diagnóstico, vamos assumir que é o diagnóstico para facilitar, e tenho um tempo de fim de estudo que vamos assumir que é morte. Detalhe importante, nem todos os indivíduos morrem no estudo de sobrevivência, ou melhor, às vezes há estudos de sobrevivência em que os indivíduos todos morrem, infelizmente, quando são campos muito complicados, e eles todos morrem, e não, o estudo de sobrevivência faz-se na mesma, porque eles morrem, mas morrem ao longo do tempo. Mas nem todos morrem, por exemplo. Neste aqui, nós temos uma porcentagem de mortalidade, na ordem dos, posso fazer aqui ao instante, vamos só usar aqui este número. Entendam. Mas no estudo de sobrevivência, quando não há mortes, também não faz sentido. Se eu tivesse só 5 mortes aqui, dizia já para desistir no estudo de sobrevivência. Okay? Não faz sentido porque a doença em 186 pessoas, por exemplo, ao longo de um follow-up de 10 anos, morrem 5 pessoas, se calhar não vale a pena estudar alguns fatores de prognóstico nessa doença. Okay? E vou utilizar essencialmente dois tipos de análise. Uma análise do tipo Kaplan-Meier é um estimador Kaplan-Meier que permite identificar e calcular, eu vou-lhe chamar proporção, mas isto não é uma proporção, isto é uma estimativa de mortalidade, que contempla as censuras. Ou então uma regressão de Cox. A regressão de Cox permite perceber a associação de alguns preditores para a mortalidade. Isto é importante na medida em que vocês estão interessados em saber, se quiserem investir em alguma terapêutica, estão interessados em saber, por exemplo, se a terapêutica tem mais eficácia em indivíduos acima ou abaixo dos 60 anos, por exemplo. Vamos entrar aqui, por exemplo, Kaplan-Meier. Então, Kaplan-Meier diz-nos o quê? Necessita de um tempo, já o temos, é o overall survival, ok? E necessita de um status. O status é a variável categórica de morte. Eu tenho que definir um evento. O evento geralmente é sempre o 1, habituam-se a definir não inventem muito aqui. 1 e 2, sempre que eu tenho uma variável tipo sim, não, mas isto é transversal a tudo. Sempre que eu tenho uma variável tipo sim, não, eu defino como 0 e 1, ponto. Se habituarem a ter este raciocínio, depois não falham. E quando tiverem que fazer raciocínios, mesmo quando estão a escrever dados ou quando estão em menus, como aqueles em que tiveram que definir o grupo para sexo masculino ou feminino, se vocês souberem, estão tão habituados a definir, e atenção, isto não é nenhum desprimor para as mulheres, o facto de eu defino sempre a mulher como 0 e o homem comum, não tem nada a ver com questões sexistas. Isto pode ser à vontade, tem simplesmente a ver com, mas estou tão habituado a estudar doenças com os médicos. Os homens, coitadinhos, geralmente têm sempre mais risco. E então, uma categoria de referência geralmente é feminina, e eu gosto sempre de definir a categoria de referência como uma primeira,
E então, tanto a mulher como mulher, é uma questão de hábito só. Não tem nada a ver com questões sexistas. Os homens, como coitadinhos, simplesmente têm mais fatores de risco, ou morrem mais, e então a categoria de referência é sempre a mulher. Para definir risco, define-se sempre o risco do homem morrer em relação à mulher. Porque grande parte das doenças, como vocês sabem muito melhor do que eu, a não ser aquelas que são específicas das mulheres, como é óbvio, grande parte das doenças são mais arriscadas para os homens. Então, mas aqui não tem nada a ver, no caso aqui não estamos a falar do evento da mortalidade, o fio comum, e vou então aqui algo muito importante, tenho que clicar aqui no Survival Plot para ele me mostrar o gráfico de sobrevivência deste campo, ok? Então, vamos ver como é que isto funciona, este gráfico de sobrevivência, ele tira-me aqui primeiro esta tabelinha, mas eu quero já mostrar o gráfico de sobrevivência. Aqui está ele, podem ver, esta é a função de sobrevivência, então, se isto está em meses, eu sei que 5 anos são 60 meses, um cancro geralmente define 60 meses, geralmente vem por aqui acima, e estamos aqui a apontar para uma estimativa muito, eu diria muito boa, bastante boa de sobrevivência aos 5 anos, estamos a falar de 70 e tal %. Para confirmar isso, eu venho aqui a esta tabela de sobrevivência, ok? Está aqui. E então, eu vou ver no tempo onde é que estão os 60 meses, ok? Venho por aqui fora e boa. Não tenho nenhum tempo com 60 meses, ou seja, não tenho nenhum doente classificado com um tempo de 60. Ótimo, porque isto é importante para eu vos explicar isto. Não importa. E eu quero um doente, eu quero saber qual é a estimativa da mortalidade aos 60 anos. Então, eu vou ver, ok, qual é que era a estimativa imediatamente anterior aos 60 anos. Não é esta que eu observo, ok? Eu sei que aos 60,3 anos, meses, desculpem, estou a dizer disparates, aos 60,3 meses morreu uma pessoa, tem aqui um IS. E a estimativa de sobrevivência neste ponto, aos 60,3 meses, é 76,9%, estimativa Kaplan-Meier. Mas eu quero a estimativa aos 60 meses. Então, eu vou andar para trás. Não tenho aqui porque o doente não morreu. Não tenho aqui porque o doente não morreu. Tenho aqui, então é 77,9%. Aos 60 meses, este cancro tem uma estimativa de sobrevivência de 77,9%. Ok? É o que isto nos indica. Pronto. Podem ver aqui no gráfico. Agora, mais interessante do que isto, é ver na realidade como é que é a sobrevivência de um cancro. Mais interessante do que isto é ver como é que ele se comporta com base num conjunto de variáveis. Ainda aqui no Kaplan-Meier, eu vou aqui, por exemplo, vamos aqui ver por género. Ok? Então eu passo o género aqui para factor para comparar por género. E aqui, entre compare factor, eu vou pedir estes 3 testes. Eu não os vou explicar porque não temos tempo, mas se quiserem pesquisem um bocadinho sobre estes testes. Este é muito utilizado quando as curvas não se cruzam, porque ele atribui-lhe um peso mais elevado ao início das curvas. Mas tenho que fazer uma pesquisa aqui porque, por facto, não é demasiada informação. Ok? E aqui o meu gráficozinho é separar por homem e por mulher. E vocês veem aqui uma clara separação. Ora, palavras não eram ditas quando estão aqui a ver que os homens, coitadinhos, não é, têm muito mais risco. Não é? Por isso é que eu estava mesmo a dizer que isto não tem nada a ver com sexismo, simplesmente tem a ver com a realidade. Então, neste cancro, os homens morrem mais. Mas será que é significativo? É. Vem no teste de log-rank que é estatisticamente significativa a diferença entre homens e mulheres no que diz respeito às estimativas de sobrevivência. Então, nós vamos aqui ver como. Vamos aos 60 meses, por exemplo, ou até vamos aos 12 meses. Por exemplo, vamos ver aos 12 meses o que acontece nas mulheres. Vamos aqui aos 12, ainda bem, não há problema nenhum. Temos aos 13,80, não estamos interessados. Aos 12 não temos nenhuma. Vamos à primeira que nos surge, esta. 94% das mulheres estão vivas até aos 12 meses. Vamos ver os homens. Aos 12 meses, 93,5. Já um bocadinho abaixo. Aqui ainda não há muito para ver. Aos 60, então. Nas mulheres, 60 meses, temos as mulheres. 67, ok? Está aqui, 67,1. Nos homens, desculpem lá, estou a dizer ao contrário. Nos homens é que temos 67,1, ok? Nas mulheres, vamos ver quanto é que temos. Aos 60 meses. Aos 60, 70, 86. Não estão a ver a diferença. As mulheres, aos 60 meses ou 5 anos, este cancro está-lhes com uma taxa de sobrevivência de 36%, ou seja, já morrem 14%. Nos homens, pronto, aí está, aos 60 meses, aqui está, aqui, 67,1.
já morreram cerca de 23%, muito mais do que as mulheres. Ok? Portanto, isso posso facilmente comprovar aqui nesta curva. A mesma coisa podemos fazer para a idade, por exemplo. Survival. Desculpa lá, isto é o que vamos ver a seguir. Survival, Kaplan-Meier. Para a idade, isto já está tudo preparado, não é? Isto foi tudo categorizado, não é? Esta idade foi categorizada a partir desta, aquilo que eu já vos mostrei há um bocadinho. Ok? Pronto, vamos ver então aqui para a idade as coisas funcionam da mesma forma. Ora, aí está. Também temos aqui uma clara separação entre a idade. Os indivíduos mais velhos tendem a morrer mais, veem que a curva de sobrevivência deles é pior, não é? E é estatisticamente significativo, temos aqui um P inferior a 0,05, morre mais gente acima dos 60 do que abaixo dos 60. Vamos ver agora como. Esta tabela é acima dos 60, vamos ver aos 60 meses o que é que acontece. 60, onde é que tu estás? Ainda não estás aqui. Vamos então aqui, 71,1% versus aos 60 meses aqui. Estão a ver aqui aos 60 isto não, 89,2%. Estão a ver que a diferença é brutal. Portanto, a idade tem claramente um impacto aqui no risco de mortalidade. Que é a análise do tipo Cox. Portanto, e o que é que nos vai mostrar a análise do tipo Cox? Overall Survival, passo para aqui. Okay. O status em morte. Tem que mesmo definir o evento. Aqui no 1. Agora vão ver a importância daquela questão do sexismo. Um bocadinho disso, não tem nada a ver com isso. Então, passo para aqui estas duas variáveis, porque eu quero ver qual é que é o impacto das duas, ok? No overall survival. E tenho que fazer uma coisa muito importante. Como elas são do tipo categórico, as duas, eu tenho que entrar aqui em categorical, ok? E tenho que as passar aqui para a direita, defini-las a ambas como categóricas. E eu tenho obrigatoriamente de definir uma categoria de referência. E, geralmente, é muito mais fácil de escrever em relação ao risco do que em relação à proteção. Se vocês já leram artigos de sobrevivência, também estão habituados a ler sobre fatores de risco, fatores de proteção. Eu prefiro ler em função de risco. Claro que se nós estivermos a falar de toma de medicamento, é preferível falar a nível da proteção. Mas quando estamos a falar de fatores de risco, é preferível falar ao nível do risco. Então nós temos que definir uma categoria de referência que geralmente é aquela que tem menos risco. Ok? Portanto, então, lá está, como vos digo, super habituado que estou a definir categorias de risco, portanto, aqui nas análises de sobrevivência, as referências são sempre as de menor risco. Então, eu vou mudar ambas para first. Em ambas o 0, posso mostrar aqui na base de dados, em ambas o 0 é a categoria de menor risco. Vamos aqui ao gender. Female é 0. Ok? E age, abaixo de 60 anos, é 0. Ok? Por isso é que eu as defini como first. 0 é first em relação a 1, que é last. Ok? Então, aqui é o mesmo onde estava. Então, daí a importância de definir tudo que seja definido como 0 e 1, nem que tenha mais categorias. 0, 1, 2, o 0 é extremamente importante. Definir e ter uma clara percepção de que é a categoria de referência quando estou a fazer este tipo de estudos é extremamente importante. Vamos entrar aqui em options, só colocar aqui um intervalozinho de confiança, que é importante para ser referenciado nas tabelas. Aqui um ok, vamos ver o que é que acontece. Então, esta tabela é a tabela fulcral da avaliação da análise de TOCS, ok? Estes dois valores que estão aqui não têm importância prática de ser apresentados, o beta e o standard error. Eles têm a importância de ser apresentados no formato exponencial, ok? Isto aqui, esqueçam. O que importa realmente é este valor que está aqui. Esta exponencial do beta, este valor é a exponencial deste valor que está aqui. Então ele diz-nos o quê? Diz-nos que por cada, desculpa, não era nada por cada, indivíduos com mais de 60 anos têm 3,36 vezes mais risco de morrer no instante seguinte do que indivíduos com menos de 60 anos. Ok? Estão a ver? Quando às vezes ouvem falar na televisão de o risco associado à mortalidade é 3 ou 4, são esses estudos que estão a ser feitos. Ou eventualmente para ler os artigos também, a população letrada. E então, a mesma coisa no género. Os homens, coitadinhos, têm 2,5 vezes mais chance de morte no instante seguinte quando comparados com as mulheres. Okay? E isto tem que ser sempre visto sob essa
perspectiva, variáveis categóricas têm sempre categorias de referência. Okay? Temos sempre que definir categorias de referência. Ambas as estimativas são estatisticamente significativas, esta 0,002 e esta 0,004, e têm estes intervalos de confiança que são importantes ser reportados também. Portanto, numa tabela deste estilo, vocês vão reportar o exponencial do beta e vão chamar a isto Hazard Ratio, ou HZ, vão colocar o p-valor e vão colocar o intervalo de confiança. E a conclusão é aquela que eu disse. Acima dos 60 anos, a chance de morte é 3,36 vezes superior e para os homens a chance de morte é 2,48 vezes maior comparativamente aos homens, às mulheres, reparado. Pronto, eu não sei se agora tem alguma dúvida, eu fui mais uma vez um bocadinho rápido aqui nestas análises sobre eventos. Se já alguém tinha experimentado isto, ou se já leu nos artigos, ou se tem algum interesse neste tipo de análise, ou se tem algum projeto relacionado com este tipo de análise, se tiverem ainda tenho um bocadinho para esclarecimento de dúvidas. Pronto, António, não sei se calhar se não houver dúvidas, sim, penso ou sobre que... isto ou dúvidas genéricas, vamos se calhar por encerrada aqui a sessão. Espero que tenham gostado. Acho que não há mais dúvidas. Muito obrigado pela presença e pelo excelente workshop. Depois envio os slides para nós disponibilizarmos aos participantes. Eu estou a ouvir um bocadinho mal. Estou a ouvir um bocadinho mal. Estou a perguntar se depois envio os slides para disponibilizarmos aos participantes. Para quem é que eu tenho que enviar os slides? Pode enviar para a Atamédica Portuguesa Student, que depois nós encaminhamos para toda a gente. Ok, pronto, muito bem. Pronto, da nossa parte, muito obrigado pela sessão de hoje. Eu é que agradeço a colaboração. Espero que tenham ficado esclarecidos. Isto foi assim um bocadinho rápido. Claro que isto cobrir os fundamentos da estatística em 2 horas é completamente impossível. Eu, pelo menos, espero que tenham ficado com uma ideia daquilo que se faz em estatística, que 50% é estatística, mas 50% é planeamento e reporte de resultados. Planeamento e reporte de resultados têm pelo menos tanta importância quanto aquilo que é feito a nível estatístico. Não se faz nada em estatística sem um correto planeamento e reporte de resultados, que é extremamente importante. Pronto, eu queria deixar também com esta deixa, porque é mesmo importante. Não só partir para o programa, mas terem consciência perfeita daquilo que vão fazer antes de fazerem no software. Pronto. Muito bem, muito obrigado. E da parte da FML também, muito obrigado. Nada. Boa tarde. Pronto. Com licença. Sim? Adeus, até a próxima. Vou encerrar a reunião. Obrigado. Sim.